terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Boa noite, queridos amigos e telespectadores. Mais um dia de penalidade máxima aqui com nossos nobres amigos. Hoje temos muitos assuntos para falar. Temos seleção, temos final de Champions, temos o brasileiro com muitos placares esperados e inesperados. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Andresa, Williams, Feijó. Realmente muito assunto, muita polêmica, placares que alegraram alguns, né? Trouxeram tristeza para outros, mas muito assunto para o debate de hoje, bem interessante. Boa noite, Williams. Boa noite. Tirando uma tonelada das costas, o nosso time deu uma aliviada para o nosso lado. O final de semana foi recheado de futebol e tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto, polêmicas, como sempre, mas foi divertido. Então, boa noite, colegas, e boa noite aos internautas. Boa noite, Feijó. Boa noite, todo mundo. Hoje eu vim para esse lado aqui porque não tem jeito de eu arrumar o raciocínio, que é desse lado. Aqui não tem câmera, né? Então não vai ser filmado de cá para lá. Problema. Então não deixa cair o cabelo. Aqui para cá, se cair o cabelo aqui, aí é sacanagem que esse lado aqui não cai. Mas, enfim, ser gremista é brabo, né? Porque além de torcer para o Grêmio ganhar, é difícil, né? Mas aí depois aí perdeu. Aí depois tem que torcer por exemplo, para um time fazer diferença, que é para não encostar lá na tabela, lá embaixo, né? Daí tem que torcer para o Vasco não ganhar do Atlético Mineiro, para não pegar esse tempo de Copa do Mundo na zona do rebaixamento. O que mais? Torcer para o Inter tomar mais 2, 3 do Bragantino, que não aconteceu, para o Inter ficar abaixo do Grêmio no saldo, né? Então é fácil, olha, tem que andar de cá com calculadora, viu? Exatamente. Falando em calculadora, Ainda bem que hoje tem outros assuntos, né? a gente já chega lá. Tem A gente já chega lá. amistoso do Brasil, tem Champions, tem sorteio da Libertadores, sorteio da Copa do Brasil, sorteio da Sul-Americana, tem ACF, tem Interiorano, não vai dar tempo pro brasileiro. Sempre tem, né? Não. Sempre tem muito tempo. Inclusive, a gente pode começar falando então de seleção brasileira, que fez um placar muito bom, eu diria, claro, sobre um adversário bem abaixo do que a gente pode esperar para uma Copa. Mas convenceu ou não convenceu? Alguns jogadores demonstraram superioridade do que a gente pensava? É uma grande pergunta. Na passagenzinha que eu fiz hoje no Media, no Jornal do Media, chamando o debate, eu deixei essa pergunta, né? Foi parâmetro ou não foi parâmetro? Eu tenho dificuldade de responder, tenho dificuldade mesmo, né? Mas, assim, algumas coisas ficaram. Não sei quem quer responder a pergunta. Primeiro, eu não vou conseguir responder se é parâmetro ou não. Não vou. Então, o que eu vejo na seleção é o seguinte: tem jogos que eles são jogos para afirmação de jogadores, tem jogos que são teste. Eu acho que a maioria dos jogadores também não iam botar o pé em uma dividida num jogo contra o Panamá nesse momento. O Panamá, se a gente pensar assim, ele é da terceira ou quarta prateleira do futebol mundial. Mas, ao mesmo tempo, temos time de quarta prateleira no Mundial. Eu acho que o Haiti, se bobear, é uma equipe menor e mais fraca do que o Panamá. Parecida, né? E aí o que acontece? Se a gente consegue mostrar um bom futebol contra o Panamá, acredito que contra o Haiti não vai ser problema para a seleção. Mas, lógico, a gente não pode tirar como parâmetro esse jogo para comparar com as grandes seleções da Europa. E é um momento de todos os jogadores, principalmente os que estavam no banco de reserva, tanto que o segundo tempo foi até melhor que o primeiro, e o segundo tempo foi utilizado praticamente só o time reserva, já demonstra que o time reserva e os jogadores que estão à disposição do Ancelotti, eles estão querendo mostrar serviço, eles querem botar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. Eu acredito que, assim, é mais um jogo que, se tu perde, cria uma crise, do que a vitória resolve o problema e a desconfiança.
Mas é aquela história. É a última impressão antes da Copa, tem mais um jogo contra o Egito, e eu acho que, pelo menos para começar com o pé direito, esse período de transição entre o pré-Copa e Copa do Mundo, vale a pena o resultado. Primeiro deixar bem claro que o placar foi para isso. Nós temos um print aqui da ESPN, até estamos agradecendo. Não era para 7-2, não era para 8-2, 9-2, 9-1, 10-1, não era. Foi para isso aí mesmo. Não se criou mais tanto, né? E até se for, então vamos mudar o placar, seria para 6-3, talvez. Exato. Né? Porque o Panamá não abdicou de dar uma incomodadinha. Mas fazendo um recorte, eu quero dizer que a zaga acabou complicando a vida do Alisson. A zaga deixou uma indefinição por algumas vezes ali em relação ao goleiro. Né? Respondendo aquela primeira pergunta, para mim não é parâmetro para a Copa. Né? Panamá é uma equipe bem inferior e só está na Copa por esse aumento de seleções, né, que provavelmente na próxima Copa vai aumentar mais ainda, né, então nós teremos mais seleções fracas, né, mas eu acho que é uma política... Não, era parâmetro para a Copa. Sim. Se era parâmetro para este momento, para um amistoso, Maracanã lotado... Eu preferia ter um amistoso... chegando agora na granja lá para fazer os treinos... Mas como todas as seleções estão num nível parecido de treinamento, de tempo, de grupo e tal, eu acho que poderia ser um time melhor, uma seleção melhor. Mas o que eu vejo é uma questão mais política ali de não correr riscos, de deixar uma imagem ruim, um resultado ruim diante da torcida no último jogo, né? Então acho que mais é para isso. O Brasil tem tido essa política, enfim, da CBF de despedida fazer um jogo fraco, né? Com uma seleção fraca para o Brasil ganhar, ou enfim, não correr riscos. Mas eu acho que é um placar que não representa nada. Eu acho que me preocupa muito mais ter tomado 2 gols do Panamá do que ter feito 6. Mas então, né? Fazer esse recorte. Exatamente. Eu vejo mais preocupante você tomar 2 gols do Panamá, né, do que os 6, 2 falhas, exatamente, porque imaginando o seguinte, claro, o Brasil fez um gol cedo, enfim, né, isso daqui a pouco deu uma soltada, né, uma deslanchada. Segundo gol do Panamá? É que assim, aquela bola não pode sobrar da maneira que sobrou pro cara chutar. E a falta desviou, né, enfim. A questão do primeiro gol, assim, eu acredito que a poder de reação do Alisson também foi um pouco limitado. Dava para chegar, talvez. Eu vi algumas fotos e vídeos dos treinos, assim, eu não sei se é a cor do uniforme, mas o Alisson, fisicamente, ele não é mais o que ele era há uns 5, 6 anos atrás. Aparenta estar fora de forma. Aparenta estar fora de forma. Mas que o goleiro que eu estava falando antes, ele precisa de mais segurança. E talvez por ser início de concentração deles, apesar dele conhecer aqueles jogadores ali, mas ele em tese não é a zaga. Com o zagueiro do Flamengo, não é Léo Pereira, exato. Não é a zaga titular, em tese. Então né? Tirou toda a segurança do goleiro, deu pra notar isso. Talvez Sim. Mas, assim, opinião minha, obviamente, a gente já havia comentado sobre os goleiros que não são tão à altura do que já tivemos, porém, hoje eu sinto mais segurança no Ederson do que no Alisson. Uma, porque ele sabe sair jogando com os pés, com mais tranquilidade, que o Alisson não vejo que ele tem essa muito, qualidade. Né? Essa característica. Exatamente. E essa condição física, me parece que o Alisson tá mais apagado. Assim, não Mas sei. Ele vai estar pronto pra qual? Eu acho que juntando o conceito que o Vanderlei tem, é a questão de não criar uma desconfiança antes de Copa do Mundo. Sim, então exato. A seleção pensa assim, é um teste, é para ver o ritmo de jogo, é para testar opções, até questão técnica, uma formação diferenciada para um jogo desses. Então não dá para tirar como parâmetro para dizer, essa Copa do Mundo vai ser fácil para nós porque metemos... Talvez mudar a palavra parâmetro por te convenceu ou não te convenceu. Né? Eu te digo assim, aí só nos recortes para convencer. O objetivo eu acho que era ganhar moral, era fazer as pazes com a torcida, porque a própria escalação, a convocação da seleção deixou uma pulguinha atrás da orelha do torcedor. Tem muitos torcedores brasileiros que eles estão extremamente otimistas e boa parte da torcida brasileira também é pessimista. Então acho que isso foi para tentar apaziguar os ânimos para ir com o pé direito para... Gostei muito do Vini Júnior na arrancada dele, não só a questão do futebol, mas principalmente do futebol, mas também do engajamento dele em relação à comemoração do gol, até a comemoração do segundo também, né? E depois o segundo foi revisado, ele ficou meio
né, ficou aborrecido contra o Panamá. Tava aborrecido. Então, isso eu acho que desta vez o Vini Júnior, ele poderá ser o diferencial Demonstra da seleção. fome de bola, né? É, Tipo, mesmo esse negócio, sendo- joga no time, mas não joga na seleção, acho que isso acabou pro Vini Júnior. Eu acho que isso muito vai ter a mão, né? Enfim, uma parcela bem interessante do técnico. Eu acho que o técnico vai ter. Porque conhecimento de futebol não se discute, Sim. né? O que ele tem, enfim. Mas a minha dúvida em relação à vinda, né? A contratação do Carlo Ancelotti era se ele teria o grupo na mão neste sentido. Né? De engajamento, de vontade, de querer jogar, enfim. Porque todos jogam bem. Todos são bons, tirando um ou outro ali, a maioria são grandes jogadores dos seus times, né? E a seleção não vinha tendo bons. Não tinha. O time da seleção não estava sendo bom. E o diferencial que eu esperava era que o Ancelotti poderia fazer isso. E eu acho que ele vai conseguir, né? Tirar o melhor de cada jogador e fazer dos jogadores um time. É que né? nós somos passionais, né? Sim. Todos somos técnicos, a gente fala isso e é verdade. Eu fiz uma coisa ontem, quando o Panamá empatou 1-1. Como o jogo estava 1-1, enfim. Eu levantei lá da 96 FM, fui até o operador lá da Rural, conversei o corredor, porque ele gosta de futebol, o operador que estava lá, e falei, olha aí, ó, estamos empatando com o Paraná, olha o que nos espera, com o Panamá, olha o que nos espera, estamos empatando com o Panamá. Falei, imagina o Haiti depois. Mas bobeira eu ter agido assim, porque o jogo terminou 6-2. Só que Então, assim, ó, é que eu não é que eu torça contra a seleção, eu tenho um pé atrás, eu Não passou. São ciclos de Copa, de uma Copa para outra, que não tem passado confiança. eu ia dizer Eu acho que esse é o vocês grande não problema, sentem né? a torcida muito afastada da seleção do que uma Ontem vez não, já né? foi. Eu ainda acho que ela não é fechada. Pega ali o primeiro gol, o segundo gol, a torcida vibrando. Mas comemorar e vibrar, ok, mas parece que não tem mais. Não, eu acho que como Ainda era falta. antigamente, não é mais. Exato, aquele Porque elo. exatamente. Antigamente, nesta época, e faltando uma semana, menos de 2 semanas para o Brasil jogar, eu lembro que o engajamento, as ruas, não no sentido de pintar a rua e tal. Tipo assim, torcida / país. Sim. O Tá. país já não tá, né? Mas ontem o estádio, pelo que eu vi, não estava cheio também. Não, tinha bastante espaço. Muito espaço vazio. Por mais que deu uma boa quantidade, Deu. ainda por ser o Maracanã. Mas podia tá imaginando lotado, em né? outros momentos, eu não vejo a seleção não lotando o estádio. Sim. Claro que eu lembro que uma vez, por exemplo, o último jogo antes da Copa foi aqui em Florianópolis. Tinha Duas gente. vezes na Acho que foram ressacada. duas. Isso. Vezes na Eu lembro que uma delas tinha gente aonde coubesse. Se desse Né? pra ir um em Claro cima que. do outro. Exatamente. Então, assim, tinha aquela coisa assim de faltar espaço que a Foram torcida duas queria. despedidas na ressacada, né? E Eu não me recordo foram bem dois de títulos. uma, né? Foi um título, eu acho. 94, sim, e o outro eu não me recordo se foi em 2002. Se eu não me engano, o Brasil fez o último jogo antes da Copa de 94. O último jogo no Brasil foi em Florianópolis. Sim. E para 98, por superstição, eles fizeram novamente o jogo Aí não em deu. Florianópolis. Daí não e aí deu. não deu certo. Eu lembro que 94 foi contra a Islândia, né? Agora, teve algo de Copa do Mundo no amistoso Brasil e Panamá ontem. Quem poderia ser o que foi? Não o hino. Eu ia falar. Não o hino, né? Desde Pelo essa amor de hora Deus. me deu medo de como começou tudo. Não. Eu até me surpreendi quando eu vi que a arbitragem era da Alemanha, mas uma arbitragem que passa despercebida. Que é o que tem que ser, né? Exato. Era o que teve de Copa do Mundo no amistoso Maracanã foi a arbitragem. Não tem reclamação a Sem mais, bafafá, não né? tem a menos. Sim, o árbitro também educado. Ei, Você não Mas via, eu você acho não que na via Copa do entre- Mundo vai ser Entre os isso. dois técnicos eu não vi nenhum momento, só que eu tava lá fazendo o programa, eu não conseguia observar 100% do jogo, mas eu não vi nenhum momento o quarto árbitro tendo que apaziguar ali na margem do gramado. Então, assim, é outra coisa, né? Mas Sim. eu É penso outra que tem coisa. 2 motivos. Um é a própria postura da arbitragem, que está acostumado com jogos de times grandes. Não sente pressão. Esses né? jogadores conhecem essa arbitragem. Exato. E outra que é o seguinte: se ganhasse de 8, ganhasse de 10, ganhasse de 5, se desse um 4-3, não ia mudar nada na vida do Brasil e muito menos do Panamá. Então, se houvesse algum erro de arbitragem, não influenciaria. Não, talvez se o Brasil estivesse perdendo, quem sabe, né? Mas assim, eu acredito que os jogadores eles têm uma postura quando se diz respeito ao futebol brasileiro, porque os árbitros são mais Mas o suscetíveis à Williams pressão. teve um momento ali, Williams, que o jogo estava um pouquinho ríspido. Sim.
né? E aí, daqui a pouco, algum juiz poderia também. Mas é saber ter jogo de cintura, né? Pra Sim. saber como... Mas eu falo até de Os postura reais. mesmo, postura do árbitro, né? E daqui a pouco nós vamos entrar em arbitragem, em lances aí, E né? no jogo da Alemanha foi um brasileiro também, não foi? Que apitou, se eu não me engano. Não. Não sei. Que eu acho que deu 4-0, se eu não estou enganada. O jogo também, um jogo fácil, em teoria, para a Alemanha, mas se eu não estou enganada, só está me falhando a memória. Se o Matheus puder me ajudar, o nome do juiz que apitou a partida. Se eu não me engano, porque aí eu me chamou a atenção por ser um alemão que apitou o Talvez nosso é um jogo. dos juízes já que vai, então, para a Copa. Provavelmente. O Brasil vai ter uma equipe bem grande de Aquilo que a arbitragem, gente né? comentou aquele dia, que Sim, vai sim. ir uma boa quantidade de O pessoas. Brasil vai com né? a maior... não é delegação o termo, Mas né? olha a nossa Maior âncora equipe, né? vendo amistoso da Alemanha. pra Não, vir. conhece tudo. Conhece tudo. Aí, ó. Só peguei o rabinho do assunto, né? Mas eu achei interessante. E uma coisa que, tipo, eu acho que dá pra gente tirar um pouquinho desse amistoso da seleção, talvez, mesmo pela situação que tu falou, Williams, de não dá pra levar, porque eu notei, tipo, o Endrick, por exemplo, ele não foi incisivo, talvez por essa insegurança de se machucar para depois estar na Copa. Porém, alguns jogadores foram, assim, Paquetá eu paguei com a língua, né? Porque deu muitos passes maravilhosos. Espero que Continue, né? contra times grandes ele consiga repetir o que fez contra o Panamá. Pois ali ele conseguiu fazer Sim. postura de jogador de fato, né? Uhum. O Ryan, achei que jogou muito bem, pode ganhar a posição Esse de menino vai titularidade. ser, ao meu ver, É a fantástico, grande né? possibilidade na Copa pro Brasil. O Danilo, Um grande diferencial. Ele tem vontade, acho que é abrasileirado mesmo, assim, entendeu? Muito Sei bom. lá, eu tô começando a ter um pouco de... Não, o que me de fé preocupa, que não cai nas oitavas e cai nas quartas, sabe? e que Passa pode uma beliscar uma semifinal, né? Mas o que me preocupa realmente é muito mais, como eu falei antes, os 2 gols que tomou e a segurança que a zaga e o goleiro talvez ainda não estão passando do que o resto. Eu Agora vejo que do meio pra frente o Brasil pode chegar. Vai Pode acontecer chegar. uma situação agora no próximo amistoso do Brasil que eu abomino totalmente, eu não sei vocês. O Brasil vai fazer um amistoso nos Estados Unidos contra o Egito. Uhum. E o Egito tá na Copa. Uhum. Acho que isso não deveria acontecer. Mas o Panamá, Não, acho que Mas tá. o Panamá... Hã? o Panamá também está na Copa. Tudo bem, mas vai ser lá dentro tô dizendo lá no país da Copa. Mas eu acredito que seja uma forma de eu já sentir o clima de Copa do Mas, sei lá, Mundo. É, pra tu pode preparação. pegar esse time depois. Eu não sei. Não, eu entendo a preocupação, mas é preparação, Mas né? aí tu chama uma outra seleção da América Central, mas assim, vai haver um revezamento, acho, de vários amistosos, só com seleções que estão na Que estão lá na dentro depois, É, né? o problema, Feijó, Mas é eu que não acho hoje, legal, não acho legal. com o aumento tão grande que houve, são 48 seleções, ficou difícil de você Daqui a pouco encontrar os times, seleções. né? Porque se você pegar da América Central e do Norte, que seriam os lugares próximos para ir, praticamente todos vão Mas participar. é que tá fácil com Né? times. Porque exatamente, por exemplo, os times brasileiros estão parados. Faz uma mistura. Vai lá vai o Grêmio lá. Vai Eu o ia Inter, falar, vai está o- muito abaixo, mas daí agora... Aí ele vai pegar o Panamá, se for o caso. Então é melhor. Mas faz com os times dos Estados Unidos mesmo, enfim, né? Ou menos, pra mim perde a graça. Né? Mas Pois é. eu não fiz isso quando jogava futebol de botão. Eu não fazia um amistoso antes do meu torneio lá com o time que tava no. Eu evitava. Eu vejo assim, tem esse lado, mas assim, aí a gente acaba voltando a estaca zero do nosso comentário de compensa daqui a pouco fazer um amistoso contra uma seleção sem expressão, passar o rodo e criar uma falsa expectativa, ou daqui a pouco pegar um time com um nível um pouco mais alto, que eu acredito que o Egito é melhor do que o Panamá. Mas tu tem time, e aí você tu prepara. tu tem a Itália. Pois é. Quem são os outros que caíram fora? Só que aí assim, ó, também? eu digo assim, ó, tanto os times brasileiros quanto os times europeus vão dar férias para os jogadores de pelo menos 15 dias. Então, o próprio Grêmio, Corinthians, São Paulo, agora, hoje já não estão mais treinando, vão ter 15 dias de férias. Os jogadores do futebol europeu, de times do futebol europeu também já saíram de férias. Os grandes times, na verdade, Mas vocês acham estão todos os que jogadores na o Copa, né? telespectador também, quantas tiradas de pé vai ter Brasil e Egito? Há 3 dias, 4 dias dos dois estreando na Copa. Pois é. No caso do Brasil, uma Mas semana, né? esse vai ser um jogo show. Sim. Esse vai ser um jogo show. Mas talvez alguns nomes que seriam reservas de fato, que já tem essa certeza, talvez queiram dar uma amostrinha para Não, e tentar mais, jogar né? de Ontem nós titularidade. tivemos no Maracanã os
jogadores da final da Champions. Sim. Exatamente. E aí vai ter contra o Egito, né? Tem que pesar isso. A gente tá analisando o 6-2 aí, sem os jogadores da Champions. Em tese, a zaga titular, né? Sim, porque Em ontem... tese, a zaga Por titular. né? isso que não dá pra massacrar totalmente o Alisson, que ele notou isso. Notou. Não é que ele notou só na teoria, foi na prática também. Tá? Não, o Alisson acostumando a olhar pra frente e ver Van Dijk, não sei o que, ver Léo Pereira. Até eu ficaria inseguro. né? Tipo Não, assim, eu não, meu Deus! não dá, né? Com todo respeito ao Léo Pereira, mas não dá, né? É muito uma abaixo. questão que É a gente- muito abaixo. a gente discutiu em outros programas e que a gente volta a perceber isso agora, que é o Léo Pereira, o Danilo e outros jogadores, quando vão encarar um Remo, Mirassol e daí por diante, eles são monstros, eles comem a bola, não passa nem Wi-Fi. Aí quando pega um time um pouquinho maior que está em nível de Copa do Mundo, eles começam a falhar. Então a gente, infelizmente, Preocupa, o futebol né? brasileiro Sim. está abaixo do nível do futebol europeu. E não tenha dúvidas que o Gabriel Magalhães e o Marquinhos vão entrar com a cadeira cativa na defesa. Eu não sei que aconteça uma lesão. Então são as primeiras opções. E eu digo assim, ó, como o Brasil venceu nessa preparação para a Copa do Mundo, as eliminatórias, chegou uma das melhores campanhas eliminatórias, mas não convenceu, então agora não é momento de perder a confiança. Eles querem conquistar essas 2 vitórias para chegar com a moral lá no alto, para aqueles que ainda desconfiam ter um choque positivo de dá para ganhar. E aí sim, eu acredito que sim, todos nós, tanto aqui no debate, quanto nossos colegas de trabalho, etc e tal, a hora que disser assim, ó, o juiz apitar o primeiro jogo da Copa, até quem não está envolvido com futebol vai acender aquela chama e dizer, opa, agora tá valendo. Agora eu vou. Agora é assisto. importante. Sim. Então eu acho que assim, ainda não tá, a chama da Copa do Mundo ainda não tá acesa para todo mundo. Mas a partir do momento que apitar, ó, agora a Copa do Mundo ligou, é tanto dentro de campo quanto fora de campo. E coisa assim, muda. ó, gente, a introdução aqui, que foi a fala tua, em relação ao Panamá, a prateleira do Panamá e tal, eu não... Pode até estar na mesma prateleira, estar, né, o Haiti, mas é um pouco diferente, né? Porque... Não, mas o Panamá está na Copa também, né? Tá. Sim. Tá, mas o Haiti, ele tá se preparando para um grupo onde tem o Brasil, enfim. O Panamá não se preparou para um amistoso contra o Brasil, exatamente, né? Então a questão do foco vai ser diferente. O Brasil não vai tocar 6-2 no Haiti. Não. Seria Sim. interessante Porque vai ser momento Copa, né? até ia pedir daqui a pouco para o Matheus dar essa forcinha, saber em que posição o Panamá e o Haiti ficaram nas eliminatórias da CONCACAF, que é da América do Norte. Daqui a pouco o Panamá terminou na frente do Haiti. Então o Panamá talvez fosse até um adversário mais difícil do que o Haiti, se a gente pegar e pesar na balança. Então daqui a pouco essa motivação de ganhar do Panamá mostra que o Brasil tem condições de ir bem nessa Copa. Mas é que na Copa dificilmente vai ter algum placar assim. Fora o 7-1, o 7-1 ali foi o último, né? Da Alemanha e do Brasil ali é difícil. Pois é. Mas Difícil. e outro A fato. não ser que... Não, mas aí não, né? Sim. A gente não conhece o Curaçao da vida, o Cabo Verde da vida, né? Vai Sim. pegar não tem os grupos aqui. Pode ser que venha a acontecer uma goleada, mas não é para ser. Eu acho que a Copa ela vai começar pra valer nas oitavas, né? É onde Vai começar pra valer nas as oitavas, finais, ó. Ó, o Panamá foi primeiro do grupo, fraquíssimo, né? E o Haiti primeiro também, né? Cada um conseguiu ser o primeiro do seu grupo. Mas olha só, olhando aqui, Haiti, por exemplo, tinha no grupo Costa Rica, Eu ia falar, o grupo era mais forte. Honduras e Costa Rica esteve na última Copa. Já o grupo do Panamá É o Salvador. é Salvador, talvez, mas só empatou, ganhou um jogo de 6 e perdeu 5. Então, em tese, o Haiti fez uma campanha Mas também melhor o Panamá não é aquilo de ontem, porque, você pegar o Maracanã, o maior estádio do mundo, né? Praticamente lotado. Aí tu vê lá no banco adversário o Ancelotti. E aí termina o jogo, os caras do Panamá, os jogadores e a comissão técnica fizeram fila para tirar foto com o Neymar, que nem jogou. Sim. Nem vai jogar nos próximos jogos. Não, É a diferença, então, assim, né? não é parâmetro. dá uma tremida. Sim, Dá uma tremida. Não quer dizer... Futebol deles, disso aqui que a gente está vendo, não pelos adversários serem mais fracos, pode ser bem melhor. Se eles aplicassem no futebol que aplicaram ali na CONCACAF, no jogo de ontem,
poderia ter sido um empate ou um 3-2. Um jogo mais parelho, Deu talvez. uma Né? tremida, né? Sim. Dá uma tremida. Sim, sim. E eu ia falar sobre a média de idade também, tanto do Brasil quanto do Panamá. Uma coisa era a Nica Piolienta dizer, amanhã eu vou na escola contigo, nós vamos caminhando do colégio contigo. E a outra era a Vanusa, a filha do seu Antônio do boteco ali da esquina, dizer, amanhã eu vou contigo caminhando para a escola. Então é duas coisas diferentes. Eu caminho com as duas pernas normal, eu sei o caminho da escola. Vai Mas com a explicar isso pra mulher que chega em Com a casa. Nica Piolienta eu ia galo, ia firme, com a Vanusa eu ia tremendo. Tem diferença, né? Claro. Então, é isso aí. Não, mas eu ia só pra finalizar essa parte, a média de idade da seleção brasileira é 28 ponto alguma coisa. E do Panamá é 29,5. São duas seleções com idade em tese alta, né? Tipo, não são jogadores tão jovens, tanto em uma quanto em outra. Não que isso pese, mas de certo Mas modo... pesa, de certa Então, forma. Beleza. Então deixa eu agora falar a coisa direta. Brasil e Panamá na Copa. Não tá. Não vai dar. Esse cruzamento não vai acontecer. Panamá vai ficar Provavelmente aí, o não. Brasil vai passar. Mas se tivesse no grupo, Uhum. Brasil e Panamá, não seria isso que... Não, sei, é não, uma ia ser questão de aura mesmo, né? Ó, ó, viu? tá, Depende do que tá vai muito farmar, né? jovem. Depende do que vai farmar, né? Não. Aí foi citado aqui o Marquinhos, eu até não sei se de repente a gente já faz um... Eu vou falar, o Matheus, só pra mim não me perder depois, é o... Olha, com o mesmo nome dele, Matheus Kandansan, que foi o árbitro do Não jogo tá da na Alemanha e Copa. Finlândia. Brasileiro? Brasileiro. É, mas eu acho que não tá na Copa, né? Não. Provavelmente eu acho que Acho não. que não, né? Mas foi quem apitou esse amistoso. Ah, também. legal, Então, tipo, legal. foi o... Aí Uma foi citado troca. o Marquinhos, que não estava na partida ali, né? Que o Alisson vê um outro e não vê o Marquinhos. O Marquinhos terminou o jogo. Peguem esse lance se vocês não viram. Lá no. Não, muito. Eu em acho Madrid, que. né? Não, Madrid, foi em Champions, Budapeste. Não, Budapeste. Budapeste. Aí em Budapeste. Terminou o jogo. Claro. O jogador do Arsenal errou o pênalti. E todos os jogadores do Paris saíram para se abraçarem, para comemorar. E o Marquinhos saiu na direção contrária e foi abraçar o rapaz brasileiro, né? Eu ia dizer, talvez por errou serem pênalti. brasileiros também. Mas eu acho que muito mais. Não, Eu mas acho que ele pensou não na por Copa do isso. Mundo. Quantos brasileiros Não. correriam junto? Virou a chave, eu acho. Não, tanto que tinha brasileiros que não fizeram a mesma Ele coisa. demonstrou uma hombridade assim, De capitão, né? Eu não sei se ele vai ser o capitão, ele ou o cara. Casemiro. Não foi para Será que vai ser ele? televisão mostrar, para televisão, enfim, não foi para isso. É ele, o Marquinhos, né? Ele foi por uma questão realmente assim. Não, eu acho que na hora ele de pensou na cabeça Copa do mesmo, Mundo. de Pensou cabeça. na Copa do Mundo. Ele pensou assim, ó, pá, eu vou precisar desse cara na Copa do Mundo. Eu acho Com a que cabeça esporte- no Com a lugar. cabeça boa. esporte é muito isso. Sim. Claro que no automático você vai sair correndo com seus colegas, mas é muito legal isso, você ter um time assim para fazer o contrário, sabe? Não, foi muito bem. Exatamente. Foi muito bem. Uma questão que foi também discutida é que assim, o Marquinhos conseguiu virar a chave. Ó, até o juiz apitar o fim do jogo, nós somos rivais. A partir de amanhã a gente vai treinar junto para ser campeão junto. Uma coisa que eu acho que foi uma água no chope do Arsenal é a questão deles terem sido campeões ingleses há poucas semanas, mal deu tempo de comemorar e agora já perdeu um título da Champions, que é o sonho de todos os times europeus. É mais ou menos que nem o Botafogo aquele ano que ganhou o Brasileirão, e aí já foi pro Mundial, e aí foi eliminado do Mundial e já tomou pressão da Emocionado. torcida. Exatamente. Então, de certa forma, foi água no chope dos ingleses. Mas até pela quantidade de anos que o Arsenal ficou sem ganhar título, eu acho que já a Premier League já foi uma glória pro time do Arsenal. E chegar Mas ao a final de Champions eles não têm, né? Pois é. E o Paris Saint-Germain não tinha até o ano passado também, né? Ganhou ano passado e ganhou agora. No final de Champions e tomar 3-0, tudo bem. Mas já que foi pros pênaltis. Mas eu ia comentar sobre isso. O Arsenal, pra mim, eu torcia pro Arsenal ganhar, obviamente. A Premier League, a gente até estava conversando nos bastidores antes. O Arsenal também, tipo, ganhou esse ano, mas vinha, né, capengando por anos, tentando chegar e não chegava, e não chegava, e não chegava. Conseguiu ganhar, ficou feliz, agora, tipo, conseguiu jogar de igual para igual, né? na Merecia, final. talvez. Mas por detalhes, pênaltis é muito psicológico do jogador, aquilo que o Feijão falou, a perna pesa às vezes, tu tem que estar com a cabeça muito em dia. E os dois pênaltis perdidos foram batidos pra fora, né?
Não foi Isso qualidade mostra- vamos dizer Embora que o goleiro era aquele goleiro Sim. pegador de pênalti, né? Que pegou lá todos do Palmeiras, todos do Flamengo praticamente, né? Mas foram pênaltis que, ao meu ver, é perna pesada mesmo, né? Tremeram na hora da batida. Mas se a gente parar Dois de pênaltis pensar pra assim, fora. normalmente toda decisão por pênalti vai ter um vilão. E também, assim, tanto nós aqui quanto qualquer um que assistiu, a gente se torna um comentarista do pós-acontecido. Sim. Então, tipo, vai ter gente que vai dizer, por que não bateu no meio? Por que não cavou? Por que não esperou a reação do goleiro para bater lá do contrário? Só que na hora, tu não tem tempo de Mas eu pensar. vejo Ele que bateu bem, eu pênalti. achei. Mas, Bateu forte tentando tirar o goleiro. mas eu acho que pênalti batido pra fora, Eu discordo pênalti um pouco. do tamanho defendido, que tem uma trave, gente. Eu discordo Pênalti um pouco, mas defendido, tudo bem, mas pra imagino o peso fora. do cara partindo pra bola, assim, mas quantos jogadores partem pra bola nesta situação do Arsenal ali, que nunca ganhou uma Champions? Uhum. Quantos? Será que ele partiu? Creio que não. Pensando nas crianças torcedoras do Arsenal. Eu vou partir lá do meio campo, que eu tô com meus colegas, lá pra marca do pênalti, pensando nas crianças que torcem pro Arsenal. Pensando exatamente assim, numa festa que vai dar se o meu time for campeão. Eu ia pensando nisso. E assim, eu tenho que acertar. Aí é um pouco cômico, eu tenho que mais acertar o pensando- gol, pelo menos. É. Pelo menos. Não, tem que acertar eu o acho que goleiro. só pra fora não. É que eu acho que assim, ó, a bola não passou tão longe assim do travessão. Ela passou alta por cima da trave, mas assim, ó, ele buscou tirar o máximo possível de um goleiro pegador de pênaltis. Se a gente batesse a meia altura, eu ia dizer por que bater a meia altura que é fácil pro goleiro. Se batesse rasteiro, e o goleiro pegar. Mas aí, assim, ó, nós estamos falando de uma bola que passou por cima. Exato. Eu já condeno, pelo amor de Deus, né? No vocabulário do futebol. O jogador da Chapecoense, que desperdiçou batendo no travessão. Mas não, ali tem. não, ele tinha que ter feito aquele gol. A Chapecoense vai parar 45 dias com 9 pontos. Não, se eu fizer, pelo menos eu vou para 2 dígitos. Vai dar um pouco de ânimo. Não é que eu vou me livrar do rebaixamento. Aí também, ele não foi pra bola pensando nas criancinhas e os jovens que torcem pra Chapecoense. Não, e o torcedor que do vão Arsenal com chuva, porque todo jogo poderia em Chapecó pensar- chove. Dificilmente um jogo não chove em Chapecó. Não. Só vai com chuva. Eu vou, não, mas sério, Neblina. vai Sim, pensando sim. nisso. Eu vou meter essa bola no gol, pelo menos. E teria que. Ele bateu no meio, alta. Que é o que muita gente diz que é o pênalti de segurança. Só que a perna pesada, os 50 do segundo tempo, tendo um gol anulado da Chapecoense, que eu acho mal anulado, depois a gente vai entrar no mérito aí, se o Matheus não ficar muito bravo. Mas nesse sentido da gente pensar assim, ó. Eu acredito que assim, o principal ponto positivo pro Gabriel Magalhães, primeiro, ele deu a cara a tapa. É o último pênalti, deixa que eu bato, eu vou lá. Segundo, ele não fez firula para correr para a bola, dando saltinho, dancinha, voltinha. Ele foi lá e bateu firme. E provavelmente, se ele bateu daquela forma, foi porque ele treinou daquela forma. Mas a questão é a seguinte: Isso é péssimo. com a perna Já pesada. ouvi essa frase e é péssimo. Com a perna pesada, tudo muda. Treinei pra A bater bola assim. parece Pra mais bater pra leve, fora? mais pesada. Eu concordo contigo no seguinte aspecto. Nós deveríamos, nem que fosse amistosamente, claro que nós seríamos amistosamente, ir por uma batida de pênaltis. Sim. Deveríamos, É. pelo seguinte, eu já fui goleiro em batida de Sim. pênaltis várias vezes. Sim. O goleiro não tem responsabilidade nenhuma, Sim, ali, sim. não tem culpa nenhuma. Claro que não é o meu caso, mas tem goleiros que são preparados para, né? Estudam, colocam ali na toalha ali um papelzinho escondido de como é que... Mas como batedor eu nunca fui. Nem como goleiro eu fui batedor. Sobrou, tem que o goleiro bater agora. Mas nós temos que ter essa oportunidade. E mesmo se a gente juntarmos 10 aqui da TV ou da família, se preparar, botar calção, botar chuteira, né? Pegar 2 guapos bons, 2 goleiros bons, e aí tu pega 5 de um lado, 5 do outro, e não sei o que fazer pra meio que tipo... Põe um prêmio ali. Clima. Põe um prêmio. Põe um cachaço, põe um peru, alguma coisa ali. Eu Que vou- nem não é de Vargas, o peru da Sadia no Caetá. E pra valer alguma coisa, aí eu vou te dar razão. Pra ver qual que é. Porque mas eu nunca tive eu essa vou te dar um experiência. exemplo que é assim, ó, eu joguei interiorano por vários
vários anos ali por Boa Esperança, o Boa Esperança B, e eu era Tu jogou no Grêmio? no Grêmio. Ah. E aí Ele não quis falar, né? Camisa do Grêmio. doeu o coração, mas eu Tu não atravessou a rua do outro lado pra jogar no Corinthians e do Boa Esperança. Não, do outro lado. fui convidado pro Boa Esperança. Tu fez questão de jogar no Grêmio. Mas então, eu lembro de ter batido 9, 10 pênaltis naquela época e eu perdi um pênalti só. E a hora que tu coloca a bola na marca do pênalti e todos os teus companheiros estão olhando pra você dizendo assim, pelo amor de Deus, faz esse gol pra gente tentar ganhar o jogo. Tu vê o goleiro rindo da tua cara. Tu vê os adversários, um burburinho aqui, um burburinho ali, dizendo, olha, vai perder. Cara, isso que é um jogo de amador, um jogo de interiorano. Já sente a pressão, tu imagina um estádio lotado, valendo uma Premier League, com os olhos do Mas mundo inteiro. tem uma diferença. Cara. Vai ter uma diferença. Você não ganha pra isso. Exato. Você não Isso treinou aí. a semana inteira, Isso aí. né? Não, nada justifica bater E pra aí fora. vem o caso do Zico, do Zenon, do Rivelino, do Neto, que é mais recente. Eu não sei se o Marcelinho, batedor de falta... O Marcelinho Carioca, ele era muito bom na falta, mas ele não era bom de pênalti. Mas assim, esses caras ficavam depois do treino e depois do treino e ficavam Rogério treinando. Ceni, né? E Rogério o Ceni Zico, ficava treinando. O Zico assistia, ele não aceitava a barreira Aquela de madeira. de metal, de madeira Não, e tal. E aí não ficava ninguém também do time dele ali pra ficar na barreira. Né? Ele pegava um goleiro dos juniores e pegava 4, 5 dos juniores que ele pedia pra ir lá, pra botar na barreira, e ele ficava... Ele queria barreira real. Real, porque a barreira de madeira não se mexe. Mas uma coisa que eu digo assim, ali agora dos pênaltis da Champions. Tivemos, eu acho, uma diferença entre os dois erros de que as bolas foram Sim. chutadas para fora. O primeiro, se vocês pararem para analisar, o goleiro demorou para se jogar até o último segundo, que deu para ver que ele teve que mudar o lado onde ele iria bater, porque normalmente o goleiro se atira com antecedência e fica mais fácil tu escolher o canto. Ali o goleiro segurou. E quando ele já estava preparado para bater, ele teve que mudar o canto e atirou para fora. Não, mas o goleiro do Paris Saint-Germain fez várias vezes isso. De Não, ficar isso esperando, foi né? Sim. tipo assim, ali é o tempo de reação que tu tem que mudar onde tu vai bater no segundo que tu vai pra Então eu bola. tenho uma pergunta. Será que... Eu até estava assistindo o jogo com meu filho, e olha como eu sei tudo do futebol internacional. Eu assisti todo o jogo e vim pra cá imaginando que foi em Madrid. Não sei por que é. E não foi em Budapeste. E eu estava assistindo com meu filho e eu falei, não deveria ter prorrogação. Isso sim. É estafante. E reto pros pênaltis. Eu sou um que eu digo, esses caras ganham demais, esses caras choram demais, mas neste caso é estafante. É uma semi-tortura. Ninguém E a analisa. pergunta que eu faço, não pesa para os pênaltis? Não seriam outras cobranças se fosse direto dos 90 minutos para os pênaltis? Sim. Mas eu digo assim, ó, prorrogação só seria interessante se tivesse o gol de ouro. E pode hoje... Aí sim, aí falei todo mundo ainda poderia estar disputando a Vera, porque tipo assim, se fizer o gol, acabou, a gente é Mas e campeão. por que E que tá não até tem? hoje, talvez lá ainda continua jogando. Mas por que Não, mas que aí não não- tem? Não, mas tem o tempo, né? Tem a limitação do tempo. Depois, Não, mas eu quis dizer que Sim, ia sim. cansar da mesma mas forma. ia às ser vezes. mais 30 minutos de emoção. Quando tu não tem essa questão do gol de ouro, todo mundo se preserva com medo de uma falha acabar. Mas do jeito que tá o futebol hoje, eu acho que o gol de ouro faria com que os times Não, abdicassem mas de hoje dá jogar. pra implantar com VAR. Não, mas o que eu me refiro... Não, tudo bem. Mas o que eu me refiro é que os times iam se abdicar de jogar. Você Não ia arriscar. Você não pode implantar o gol de ouro em partidas onde não tem VAR. Não, é só onde tem VAR. Aí não tem problema, é tranquilo. Mas eu gosto mais quando vai direto pros pênaltis. Eu acho que, principalmente quando não envolve o nosso time, pode ser não. pênalti. Pênalti dos também não me adversários importa, já é né? tranquilo, Qualquer né? pênalti pode ser o Brasil de Farroupilha contra o Frederiquense. Se é pênaltis, eu tô assistindo, tô Abaixa a dirigindo. prorrogação, eu sou contra a prorrogação. Né? Pois é. É um negócio É uma discussão interessante. estafante, um É. negócio assim, estendido, que não há essa necessidade mesmo. É que às vezes vendo, tipo, claro, tu nota isso pela condução dos pênaltis, mas vendo às vezes os jogos dos campeonatos europeus, até da Premier League e tudo, eles parecem que têm uma vontade muito maior, não sei se durante o tempo normal aguentam, tipo, com mais facilidade, talvez tenham um aporte físico.
Eu acho que assim, ó, a gente vê na questão toda estrutural. É um profissionalismo extremo. É nutricionista, fisiologista, médico, preparação física, suplementação de alto nível. As viagens são mais curtas, tem toda essa questão do isso é condicionamento ser muito melhor que o que acontece no futebol brasileiro. Pega uns times brasileiros que na metade do segundo tempo o time está morto, se arrastando em campo. Dificilmente vai ver isso no futebol europeu, até de times rebaixados da Premier League, são times que estão correndo 90 minutos. Só que é uma questão que, queira ou não queira, o ser humano pesa não só o físico quanto o mental. Sim. E aí quando chega depois dos 90 minutos, tu pensa assim, ó, cara, eu quero acabar com essa tortura, eu quero acabar, mesmo quem tá dentro de campo, eu quero acabar logo com isso, eu quero ser campeão, sim, mas eu quero acabar com essa pressão, pressão na minha cabeça, é a torcida, eu quero resolver isso, eu quero ser campeão, eu quero ir embora. Porque há um limite também, é o último jogo da temporada europeia, então tu quer acabar com aquilo, E deu. Mas resumindo, não foi uma decisão bonita, longe de ser bonita, né? PSG e Arsenal. Fora de campo também não foi. Foi legal, até a arrancada do Arsenal não foi legal. Passou um bom tempo o PSG para romper a metade do campo. E olha que tá com 70% de posse de bola. E aí depois virou o jogo, né? O PSG deu uma controlada, né? Mas não foi um jogo bonito. Não foi. Mas venceram. Pra mim foi méritos, bom. né? Por que foi bom pra mim? Que não foi um jogo bonito, um jogo europeu. Foi um jogo... Porque eu saí daquele jogo e fui pra Grêmio e Corinthians na TV. Aí Nós já não Ah, mas daí tu viu o jogo bom. Aí eu não pude dizer... Espetáculo. Não, eu não pude dizer Baile. assim... Como é que o Caio César não tá na seleção? Depois do jogo? Aí eu não pude dizer assim, ó, mas saí de uma final de Champions pra ver Grêmio e Corinthians. Não, porque foi... Não foi um espetáculo. Mas não foi um grande jogo, o Arsenal e o PSG. Então vamos aproveitar para ir pro intervalo e depois a gente volta recheado no segundo bloco. Falando em recheado, hoje tem bolo, né? Opa, Parabéns. tivemos bolinho. aniversário. Trouxemos bolinho. Vou mostrar o bolo pra 38, 39. Meu Deus do céu, tu tão acabado. Ah, te elogiei, jovem. 40 aí? Meu Deus, cada vez pior. Não interessa, vai ter bolo, vai ter bolo, vai ter bolo. Os resultados são visíveis e já mudaram muito o dia a dia do concordiense. Na questão acessibilidade, possibilitamos adequações e ajustes para a regularização dos imóveis. Os usuários do transporte coletivo urbano estão pagando apenas 1/3 do valor da tarifa, que era cobrado no início do ano. Sim, é verdade. Agora a passagem custa somente R$ 1,50. Para estudantes, apenas R$ 1,05. Prefeitura de Concórdia. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. O novo sorriso começa aqui, na Clínica Thaís Sordi Sepe. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto e bem-estar. Com estrutura moderna e tecnologia de ponta, oferecemos tratamentos de alta performance em odontologia e estética avançada. A precisão dos implantes e os cuidados em estética dental garantem resultados naturais, seguros e duradouros. Cada sorriso é único e merece atenção, técnica e dedicação para revelar o seu melhor. Clínica Thaís Sordi Sepe. Tecnologia, estética e confiança para transformar o seu sorriso. Na Rua Marechal Deodoro, centro de Concórdia. Precisando de soluções em refrigeração? A Tecfrio é especialista em câmeras frigoríficas, manutenção e assistência técnica em refrigeração comercial e industrial, com confiança e agilidade. Projetos sob medida para o seu negócio. Supermercados, atacarejos, padarias, indústrias e muito mais. E para seu conforto, também cuidamos da climatização residencial e comercial. Tecfrio, tecnologia e confiança em cada grau. Acesse tecfrio.com.br.
Voltamos então para o segundo e tão esperado bloco, há exatamente 8 horas, para a gente começar a falar de Brasileirão aqui, ó. O Matheus deixou lindo e maravilhoso. Brasileiro era o resultado. último assunto. Não era Se não. desse tempo. Não era não, hoje é prioridade extrema. Hoje temos uma tabela linda, olha, tipo, tá maravilhoso. A primeira parte dela, então, assim, ó. Corintiana tá faceira Tá na 10ª perfeita. posição. Pra Sim, ver. nós estávamos na zona de rebaixamento. Na primeira página da tabela, quanto tempo que a gente não vê? Bom, os times na quando eu estiver em 10º, se for para o 10º, também estarei faceira. Vai ser de assistir Copa do Mundo assim, ó, com o pé pra cima, 10º lugar tranquilo. é uma baita posição hoje em dia, hein? Para Olha, alguns clubes é o máximo, né? ó, lá ele. Já viu times que estavam aqui, que veio morar Mas tá ali, tá tranquilo, tá? O quê? Tipo, um pontinho de pontinho, diferença. Duas posições, tá Você tudo bate, certo. você bate olho nessa tabela e a primeira coisa que os meus olhos vão é pro Atlético Paranaense. Exato. Que incrível, né? Ali na 4ª Jogou posição. em casa com o Mirassol. Claro, não fez nenhum placar miraculoso, porém, em casa, o Atlético Paranaense sempre reverte os placares. Não me simpatizo, mas assim fica legal de ver isso. O Atlético fez a lição de casa, que a gente há muitos e muitos anos era histórico do Atlético Paranaense em casa ser praticamente fatal. Ele conseguia todos os pontos em casa e beliscava um ou outro fora e fazia uma boa campanha. Eu não me recordo agora todos, mas eu acho que metade de nós, pelo menos, chutou o Atlético como opção para rebaixamento no começo do campeonato. Hoje já é um time que criou uma gordura tão boa que agora na segunda parte do Não, campeonato... o Atlético é o time que não cai mais. Não cai hein? mais. Não O cai único mais. problema é o seguinte, ó, tá em quarto, a 11 pontos do primeiro. Pois é. E isso que é ruim, né? Isso que é ruim. Só que poderia estar a 9. Ou a 10, dependendo do jogo que nós vamos falar daqui a pouco aí do Palmeiras e Chapecoense. Mas eu acho que assim, a questão Flamengo e Palmeiras, a gente já estava sabendo que ia ser dessa Quando forma. começou o campeonato, a gente já sabia Já que eles falava. iriam estar. Mas eu acho que ninguém. Não, mas o ninguém- Atlético não, mas Paranaense tá a 4 pontos do Flamengo. Não, mas eu acho que o que tá, Mas com um o que jogo tá a um mais. pouco, o que tá um pouco aí que não se esperava tanto é essa diferença, né, do Palmeiras pro Flamengo. Eu acho que colocaríamos o Flamengo com uns 3 pontos a mais, o Palmeiras com uns 2 a menos, talvez. Não, mas tem Mas um essa- menos ali, ó. É que tá. Que é contra o Mirassol. Mas eu não acho, garante assim, vitória, Contra o Mirassol né? no Maracanã. Hoje são 7 mas- pontos. Hoje são 7 pontos de diferença. Mas aí a gente pega, por exemplo, o Flamengo tem um jogo a menos. Já pode diminuir para 4. Tem confronto direto no retorno. Pode diminuir para 1 ponto. Mas aonde é o Campeonato jogo? acorda. Mas assim, da mesma forma que o Palmeiras conseguiu Pois é. ganhar no Rio, é o Flamengo difícil, pode né? beliscar em Sim. São Paulo também. Sim. Então eu achei assim, o campeonato não tá decidido. Não. O Palmeiras criou uma Vai gordurinha longe, boa, mas eu acho que assim, ainda, o Palmeiras só vai ter paz a partir do momento que igualar a numeração de pontos, de jogos, De jogos. e aí chegar com uma vantagem boa pro confronto direto no retorno. Nesse caso, o Atlético Paranaense, uma bela campanha. O Red Bull Bragantino, que é sempre uma incógnita, tem jogo que não joga nada, aí pega um time grande e vira um leão. Aí faz isso aqui. E faz isso aqui. Não, mas Aí faz isso não é time grande. Eu fui pro Atlético Paranaense exatamente pra pular pros jogos de domingo. Não, vamos Porque continuar. não adianta no falar sábado. de jogo de sábado num debate que é segunda. Não, mas a gente tem que dar atenção pro nosso telespectador que é gremista, que ele quer ouvir a informação do Grêmio. Mas o Grêmio, ele arrancou o jogo contra o Corinthians na sensação que ia ganhar tranquilo. E talvez ali deu um saltinho alto também. E aí, passados uns minutos... 15 minutos. você foi. Eu ia dizer, 15 minutos, o Grêmio era um leão. Passou esse tempo, virou um gatinho. Pois é. E aí o que eu vi. Aí por que o Castro não está jogando com o Amuzu? Aliás, eu não sei se é verdade que o Grêmio não liberou o Amuzu pro país dele. Não liberou pro amistoso. Uhum. Qual que é o país dele? Gana? Não? Bom, enfim, Depois a gente vai descobrir. eu não sei, eu ouvi falar, daqui a pouco é Matheus fake. acionado. O Grêmio check. não, mas aí é grave a sequência da notícia. O Grêmio não liberou o Amuzu para o amistoso, certo? E aí a seleção cortou o Amuzu da É Copa. Gana. Gana? Daí o Amuzu a seleção cortou o Amuzu da Copa. Até a Porque ele motivação não foi- do atleta. Porque ele não foi liberado pro... Isso E aí não é- vai colocar o cara no segundo tempo. Pois é. O jogo perdido. Mas o que eu vi, o que eu vejo nessa questão é o seguinte: o Grêmio fez 1-0, estava controlando o jogo até os 15 minutos. Só que assim, o Grêmio é um time que
ele não consegue ser constante 90 minutos. E a partir do momento que o Grêmio começou a tentar administrar esse 1-0 e abrir espaço para o Corinthians começou a atacar. O Corinthians teve inúmeras oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo, mesmo com o goleiro estreante ali, o Beltrame. O Grêmio ele sofreu muito no primeiro tempo, até que no último minuto o Corinthians conseguiu o gol de empate. E o segundo tempo foi um baile. Do segundo pro terceiro, nem tinha terminado de comemorar o segundo gol e já deu o terceiro. Ó, vai ficar os dois falando aí. E aí... Não, vamos falar mais um Na verdade, pouco. viu? É o ápice dele. Aí o André... Deixa os dois corintianos. Deixa. O André Vai que tava... querer influenciar É que eles chegaram, Resenha do Feijó, Corinthians. eles chegaram no teto. Eles chegaram no teto deles. Eles chegaram... Craque Neto. Vai. Eles chegaram no máximo que eles conseguiriam, né? Sair da zona Cara, o Grêmio conseguiu tomar 2 gols do André. Do André Que tava sendo Feijó, pedido pela eles torcida conseguiram pra sair. ganhar do Grêmio, ir pra primeira página e se afastar um pouco da zona de rebaixamento. É o máximo. Mas deixa eu É o máximo que Tem eles um iam conseguir. detalhezinho, né? Não é só a questão desse jogo. É desde 2018 que o Grêmio não ganha. É desde 2018. Quantos anos fazem isso? Mas aí, agora, voltando à questão técnica, o Corinthians também tem uma mania de, por exemplo, poupar o Caio César para jogar o segundo tempo, porque na cabeça do Diniz, como eu acho que o técnico do Grêmio, eles precisam ter um jogador que quebre barreiras e que aproveite o time cansado do adversário. Então o Amuzu é como se fosse um coringa para o segundo tempo. E no Corinthians, o Caio César. No caso do Corinthians, funcionou. O Caio César fez um festival de dribles, de pressão sobre o Grêmio e funcionou. Eu não sei o que vai ser do Grêmio. Só que eu acho que assim, o Grêmio está muito sustentado em cima do Arthur. E Que o tava Arthur morto, né? O Arthur Não passou, aguenta o tranco. o Arthur passou em campo, mas não é. Tu Ele viu o tava umas horas escorado nos joelhos, parecia que tava morto. Você vê de novo Cansado. o Wagner Leonardo na zaga. Aí você vê o Léo, que eu nem quero saber o sobrenome do Léo Pérez, acho que é que ele veio, que ele de fora. Volante. Meu Deus marca do ninguém. céu, cara! O Marcos Eu não sei- Rocha, que também é uma avenida. Marcos Rocha. E não vai mudar nada nesses 45 dias. Vai mudar. O que vai mudar? Eu vejo assim, ó. Quem é que vai fiscalizar os treinos? O que eu percebi, e assim, tanto no debate da imprensa gaúcha, é que assim, Grêmio e Inter estão num modo desespero. Porque a questão financeira, a questão elenco. O Grêmio ainda tem um elenco um pouquinho mais capacitado que o Inter. Só que assim, os dois times vão ter que vender na janela. E o elenco reduzido que os dois têm, se vender 2 ou 3 peças importantes, o time vai a pique. O Grêmio tem uma proposta no time italiano pelo Vieri, 15 milhões de dólares, o Grêmio quer... Dizem que o Mac tá O Grêmio quer 25 milhões de dólares. O Mac também já tá meio direcionado. O Arthur, que hoje é a cabeça pensante do meio de campo, vai voltar para Juventus. Então, isso pode ser um pesadelo pro Grêmio. Agora, essa questão do dinheiro é tudo mal usado, porque o Inter faturou, no último balanço, 750 milhões num ano. É grana. É dinheiro, né? Não tem como tu... Mas como vem... competência, É. porque é fácil você fazer futebol com bastante dinheiro. E daí você vai lá, pinça quem é... Faz o que tu quer, É o né? que o Palmeiras faz, o que o Flamengo faz, enfim. Mas você tem que ter inteligência de fazer futebol com grana média, que não é tão Mas média não é, assim. exatamente. E o problema é que eu vejo, tirando as brincadeiras, né, que são saudáveis, mas eu vejo, por exemplo, o Vasco com mais chance de sair da zona de rebaixamento e ir para uma linha mais Né? intermediária do que Grêmio e Inter. Pra tu ver, Eu acho que talvez Grêmio, Inter e Santos, esse ano, Mas dos eu te 3 digo vai. mais, o próprio Remo e o Mirassol. e volta É a mesma que coisa do ano esses times, passado, eles né? Talvez, exato. Esses times têm vontade, que foi Exato. o Corinthians teve contra o Corinthians, não é tudo isso, como parece que está sendo pintado aí. Então, Não, o time é mas teve fraquíssimo. vontade, que só isso eu queria. Boa, São Paulo. Eu queria. Mas eu queria só a Gol do vontade André no Grêmio. Digo isso. Eu queria só a vontade no Grêmio, que o Corinthians tem, Sim, que o Grêmio exato. tem, que o Mirassol tem, por quê? E que o Vasco também tem. Porque daí pelo menos tu faz os 45 pontos. No Sim. final das 38 rodadas. 38. Só Que é isso, necessário, mais né? nada que isso. Com Olha. esse time de manco do Grêmio, com vontade, tu não cai. Tu não cai, porque o Botafogo tá pedindo pra cair. O Vitória ainda tá. O Santos muito tá pedindo pra cair, mais que todo mundo. Chapecoense já caiu. Então,
Não dá pra entender, Vai cara. muito- Se olha assim, o Grêmio ou o Inter, os dois eu não acredito. Os dois Mas eu acho que vai muito. Não, eu não vejo os dois, mas contra o Os que dois cair, Um rapaz, dos vou te dizer um dois. negócio, O que depois for pior vai ocupar dos essa vaga, dois- né? teria que permanecer 2 anos na B como castigo, porque tá louco. Eu acho que um dos dois vai se os dois se salvarem, vai ser em última rodada, vai ser porque tá olha, complicado. tem uma situação. O Grêmio fez 2 partidas em casa agora e vai finalizar o turno jogando fora. No retorno, as últimas 3 partidas são 2 fora e 1 em casa. Se o Grêmio chegar a corda no pescoço no retorno, as últimas partidas do Grêmio são problemáticas. Grêmio, Santos e não, os de 21. Grêmio, Santos e Inter, né? Isso. Precisam de 60% de aproveitamento, gente. É muita coisa. É muita coisa 60% de aproveitamento. Porque se tu botar 50%, vai dar 42 pontos. Isso aí. Tu precisa de 45 ou 46. No mínimo Não, eles têm 45 pra- 20. O Corinthians, né? Que tá todo mundo garganteando aqui, mas tudo bem. Porque eu queria estar no lugar. Não, Tá nervoso, homem? eu queria estar no lugar do Corinthians. Mas o Corinthians tem 24 mais 24, 48. Salva. Né? São 50%, mas precisa de 45%. É bastante. Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar assim, ó. Em relação ao Corinthians, tirando o baile que deu no Grêmio, falando agora sério, o Corinthians vai pegar na última rodada agora o Remo em casa. Se ele vencer, ele vai a 27 pontos. Ele vai praticamente chegar no retorno precisando de 6 vitórias em 19 jogos. Pode ser que o Corinthians chegue com uma sobra pro retorno sem sofrer. O problema é quem terminar o primeiro turno ali, entre 21 e 22, que vai ter que fazer mais pontos no retorno, que é quando todo mundo leva o campeonato mais a sério, e aí a água bate no pescoço. Eu vejo assim, tirando aqui do Coritiba para baixo, vamos botar o Cruzeiro, que ainda tem, eu ainda acho que o Cruzeiro dá para tirar um gás nesse final. Mas assim, do Coritiba para baixo, o campeonato é o campeonato dos 45 pontos. Quem chegar nos 45 pontos, o que vier é lucro. Agora, assim, ninguém debaixo do Coritiba aqui está tendo constância. O próprio São Paulo, agora, o Vanderlei vai falar sobre o time dele, o próprio São Paulo é um time que Não precisa falar. correu na frente, Pula. o São Paulo disparou na frente e o gás acabou. Mesmo o Roger caindo, o Dorival não está mais conseguindo tirar leite de pedra desse elenco. São Paulo vai sofrer daqui para frente. Então, eu quero até ouvir a opinião do Vanderlei sobre o Fiel jogo contra o torcedor. Remo. Não, o São Paulo, ele na acha verdade. que é o fim tu perder pro Remo lá no Pará, Sim, de 1-0. tá tudo certo. Tá Eu acho que. tirando sarro porque Eu acho que é um rival do jogo. Corinthians. Exatamente. Não, e tu vê, mesmo perdendo pro Remo lá, ainda estamos Há um na ponto frente. na nossa frente. 2 posições à frente do Corinthians, né? Perde mais uma. Viu? Ele não é teu amigo assim. Perde mais uma pra ver que até o Grêmio passa. Até o Grêmio passa. Mas aí que tá. Mas né? não, na verdade assim, é um campeonato sofrido, né, para alguns times, né? O São Paulo, na verdade, estar lá em terceiro, quarto, né, que estava e tal, é legal, é bom, mas não é muito. Não, o São Paulo não está tendo futebol para muito mais do que isso, infelizmente. A troca de técnico, realmente acho que o Roger não agregou nada. Foi o tempo perdido com ele, enfim, né, uma outra discussão. Mas o Dorival pode ser que venha arrumar, mas É Caiu difícil, algum né? técnico esse final de semana? Caiu o Renato? Não. não, acho que Caiu não. o Renato. Deveria ter caído, né? O último ali foi da Chapecoense e tal, né, que Deveria ter trocou caído e tal. o Castro do Grêmio. Mas aí é o seguinte, cara. 20 milhões de reais de multa esse hora. É um absurdo que os times fazem. É um absurdo. Incrível, né? Esses contratos que Esses parece contratos que as que- pessoas não olham, elas não leem, elas só assinam. Eu acho que esses contratos Assinam. têm muita coisa além do contrato que a gente não, que a gente sabe, mas não fala, né? Porque não tem justificativa pra isso. Então, assim, ó, pra Grêmio, pra Inter e pra Vasco, ali, digamos, o que tem que acontecer? O Chapecoense já caiu, né? Vamos falar a verdade. Sim. Se você tá preocupado com o Grêmio fazer 60%, o Chapecoense tem que fazer 90%. Há quantos programas a gente falava da Chapecoense com 8 pontos? A Chapecoense tá com O 9. Mirassol ou o Nada. Remo teria que nas próximas 4 rodadas a gente dizer assim, ó, caiu também. A gente que eu digo o tricolor, né? Sim, Ou sim. Do Inter, ou do Santos. Mas não. Não. Vai terminar a Libertadores, o Mirassol vai crescer. O Remo E olha que- Remo pode cair. Eu acho que é um time que Sim. sério candidato, Então, mas ainda pode incomodar. A chance de Grêmio, Inter e Santos ali, e do Vasco, é que além da Chapecoense, mais umas 4, 5 rodadas, mais um já morra. Tem que acontecer isso, para sobrar só 2 vagas para brigar. E é muito 2 vagas ainda. É. Mas, aí eu vou ali olhar para cima,
E claro que eu vou tirar o Corinthians, o Atlético Mineiro, mas eu pego e olho um Coritiba. Tem que torcer por um time desse. Deus o livre dos torcedores do Coxa aí, né? Mas tem que torcer por um time desses. Eu não estou desfalando o Coritiba, da prateleira. E descendo a partir de já, para dar uma mudadinha. Porque o Coritiba com mais, o Coritiba com engrenando 2 vitórias seguidas, por exemplo, como é que foi no último jogo? Perdeu, né? Perdeu pro Flamengo. Mas daqui a pouco 2 vitórias aí em 3 jogos, por exemplo, já coloca o Coritiba praticamente em time que não cai mais, né? Clara, é essa, é Sim, prática. Vai ter que cair alguém da prateleira dos primeiros 10 para um desses Santos, Grêmio, Inter ou Vasco se salvar. O que eu percebo é o seguinte: para a salvação de muitos times vai ser a campanha em casa. E não conseguir fazer campanha em casa no retorno. Mas a verdade é vai se que enforcar. jogar em casa não tá servindo pra Pois muitos é, times. hoje não. Mas se tu pegar o Atlético Paranaense, pode ter certeza que a maior parte Sim, dos pontos que ele fez Porque tá, foi e tá lá cara, em cima, né? E ele tá lá em cima. Ele não vai cair. Agora, os times daqui, o Corinthians perde ponto em casa, ganha ponto fora. O Grêmio ganha ponto fora, perde ponto em casa. E isso aqui tá fazendo... Numa rodada o Corinthians tá na zona de rebaixamento, na rodada tá em 10º. Então, tipo, o time que começar a embalar ponto em casa, ele não vai passar sufoco. Próximo jogo do Grêmio é contra o Mirassol fora. O do Inter é contra o Cruzeiro em casa. Mas isso é lá em 22 de julho. Achei. Vai demorar. A gente já tá sofrendo por antecipação. Eu vou dar só uma pitada no jogo do Inter. É assim, o time do Inter parece um filme de terror. Parece uma videocacetada. É cada falha Sim. fora do comum. O goleiro saindo da área pra tentar cortar passe de cabeça. O Antony entregou 2 gols. Aquela falta lá, pelo amor de Deus. O Antony fez uma coisa que é moderna pro futebol. Eu já vi goleiro tentar adivinhar o canto no pênalti. Agora, tentar adivinhar o canto numa falta é a primeira vez que eu vi o goleiro fazer. Olha, ele tentou adivinhar o meio. Assista o gol porque ele vai pra trás da barreira, escorrega e cai de bunda no chão, enquanto o cara bate no canto do goleiro. Ele tentou adivinhar. É um absurdo. E o pênalti que o Inter fez também foi um pênalti que o jogador do Red Bull ali tava saindo da área sem perigo nenhum de fazer o gol e o jogador do Inter meteu um atropelo nele. Então o Inter, a coisa mais engraçada entre Inter e Grêmio é o seguinte: o Inter tem técnico e não tem elenco. O Grêmio tem elenco, mas não tem técnico. Mas de todos, Inter, Santos, Grêmio e Vasco, eu ainda vejo o Internacional com uma possibilidade de se safar um pouco melhor dali. Eu espero que o meu time não esteja nessa briga daqui a pouco, mas eu acho que assim, Mas não passa confiança nenhuma, Feijó. Eu acho que esse Vasco aqui... Do Inter pra baixo, do Vitória ali, não passa confiança. Vai ser aquele fogo tiroteio Vai até o ser final. até o final. Último jogo do campeonato, hein? Corinthians e Grêmio em São Paulo. Penúltimo. Porque ainda tem uma rodada contra o... O Corinthians vai pegar o Remo. Ele acabou de perder o jogo, ele tá pensando no último jogo já. Só que aí antes disso, ele pega o Corinthians em São Paulo. E o jogo anterior do Grêmio agora no Brasileirão foi quem? Antes do Corinthians? Foi em casa também? Ganhou, né? Mas é o seguinte, esses 2 jogos fora, né? Em casa vai ser 2 fora e decidir a última rodada contra o Mirassol, que pode estar querendo uma vaguinha na Libertadores. O último jogo do Inter contra o Cruzeiro em Minas. Penúltimo. Último. O último, desculpa, o último, sim. Que agora vai jogar. Sim, que é o próximo. E nós temos ainda o Inter como agora nosso rival na Copa do Brasil, O Corinthians pega quem agora? O Remo. Aonde? São Paulo. Meu Deus, o último lá no Pará. Tô rindo, tu tá rindo. Vamos conversar em dezembro. Vamos conversar em dezembro. Jogo do Corinthians. Tu já imaginou na última rodada... Que nós tenhamos ainda debate lá naquela época. Tu imagina na última rodada o Remo aqui e o Grêmio aqui. Corinthians jogando contra o Remo e tu tendo que torcer pro Corinthians. É por isso que tu tá com dor de cabeça. Chegou se queixando. Tu fica fazendo todas essas mirabolanças, sofrendo por antecipação. Sofrendo por antecipação, falou que tava planejando o jogo do Corinthians e Grêmio. Corinthians aí na última rodada do Brasileirão. E seguindo os placares, a gente teve muitos placares de 3-1, né? O Santos conseguiu também aplicar uma vitória por 3-1 que ajudou. Clássico, cara, isso aí. Mas não é comumente vendo em todos os... A gente já decidiu se 3 é goleada ou não é goleada? Não, 3x0. Não, nem 3x0 é. Aí tu quer dizer que 3x1 é. Não, 3x1 não. 3x1 é. 3x1 brincando, 3x1. Tá bom, gente, precisa ficar assim, ofendi. Eu ia dizer, a gente tem a questão deste jogo
precisamente. Cara, Palmeiras e a Chapecoense. Chapecoense jogou muita bola. Não merecia ter Tudo perdido. bem, o Palmeiras com 12 desfalques entre seleção, cartões e lesões. Até eu pensei que tava falando dos E o- jogadores. E o Alan. Não é E o Alan Corinthians. expulso no primeiro tempo. E o Alan expulso no primeiro tempo. Mas a Chapecoense, mesmo com 11 contra 11, estava merecendo. Sim. Até o fim mereceu. Porque buscou o gol. Não merecia ter perdido. Ontem foi injusto, Buscou né? o gol. Tá escutando, né, Matheus? Teve o gol. Teve o gol. Mas aí foi anulado. E a gente pode ver o lance, né, pra ver se foi bem ou não anulado nas nossas opiniões. Matheus, ache o lance pra gente, por favor. Vamos Ele não quer comprovar. colocar o lance, ele não quer. Vamos comprovar. Não é o Brasil aí, né? Tira a Chapecoense ali dentro da área. Exatamente. Então, ali, ó. Que é, ó, essa bola passando ali, o jogador caiu. Teria um empurrão nas costas, né? Olha o showzinho que o Murilo deu e o árbitro não teve peito. Viu? de segurar. Vocês viram? Baixa a Ó, ó, torneira. atenção por aí, ó. Tô falando que teve flexão de braço. Teve braço nas costas, mas não teve flexão de braço. Olha, Não olha, teve uma carga necessária. olha o Murilo gritando na cara do juiz. Se fosse um jogador do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, se o juiz não tinha metido um cartão na cara do Murilo. Agora, Ó, olha lá o lance. eu acho que eles não participam da jogada. Mesmo. Primeiro, Mas acho que eu tem não brasileiro sei. Não quer que dizer, não Williams, tá? participa da Isso não jogada. quer Não, dizer. mas isso. Isso Mas não Tu quer acha que tem dizer. carga? Até eu alguém- acho que não tem. Não é Não, pênalti. até ali, alguém cara. do VAR falou assim, ó, que a bola tava alta demais pra ele ter chance de bola ali, mas não quer dizer. Não, quanto a Essa isso não. bola que foi cabeceada foi inclusive em direção pra lá. Poderia se o jogador estivesse em pé, isso não quer dizer. A bola tava em jogo, isso não. Olha o Celção que já foi treinador do Concórdia. Mas não é um empurrão suficiente Não. pra pênalti. O cara, olha, Pra o cara falta. se abaixa, o cara, ele já espera não é Aquela falta. me bate, né? Esperou o contato, Não, contato não. Isso não é pênalti. Não é falta, Não é não. falta. Não é falta. É. Não é falta. Olha o Murilo gritando com. Eu e o Matheus, nós assistimos o áudio do VAR. Uhum. Eu não quero ouvir de novo. Porque daí eu vou ficar com enxaqueca. É uma gritaria. É uma falta de educação com o árbitro. É uma falta de educação do árbitro com os jogadores. E é grito de berro. É assustador. Sim. Assustador. A gente vindo em conta É o com o que foi despreparo, né, da falado arbitragem, antes sobre sim. a arbitragem aqui e esse tipo de arbitragem de um jogo quanto esse. Que não tem Inclusive, culhão, É. Sim. né? Começa por aí que tu tem que, no mínimo, impor respeito Não, para ser totalmente. respeitado. Começa perdido por aí. Desculpa, perdão. Não, pode continuar, eu só ia comentar isso. Uma coisa que eu aprendi com o nosso árbitro aqui da cidade, o Emerson Bortolotto, se eu não me engano, o sobrenome dele, ele fala que assim, um erro não justifica outro. Quando o juiz erra para consertar um erro que ele já cometeu, ele está cometendo 2 erros. Ele não está consertando o primeiro erro. Exatamente. E o que acontece? No pênalti que deram para o Chapecoense, eu desconfio que o contato aconteceu com a perna fora da área. A perna levantada do jogador Chapecoense foi atingida fora da área. não, Só mas que ele já estava pressionado e ele pensou assim, ó. Olha, se eu tirei de um lado, eu vou dar do Compensar. outro. Vou compensar de outra forma. Eu discordo, ali foi na risca. A minha sensação é que o pé do jogador do Palmeiras... Mas vamos lá, vamos terminar. Mas esse vamos terminar lance essa não é dúvida. pênalti, Nós ao meu ver. estamos em 5 aqui. Pra mim, não foi falta. Também não. Não. E você? Não. Palmeirense, Matheus. Foi falta ou não foi? Na boa. Eu já vi várias vezes ele dar essa falta e várias vezes não. É. Então não é o critério do árbitro, né? Critério do Às vezes árbitro. eles dão, às vezes não dão. Diferente. Agora, a prepotência do árbitro, porque quando ele saiu do vídeo do VAR, alguém do VAR falou para ele, ó, você lembra que você tem que agora anunciar para todo o estádio. Tem um nome técnico Sim. isso. E ele voltou pro campo dizendo assim, eu sei, eu estou sabendo tudo, não, eu sei o que eu estou fazendo, tudo que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Uma coisa assim. Então, É muita E prepotência. você vê quando está uma arbitragem fraca que desagrada os dois lados. Quando consegue desagradar 2 times, 2 torcidas, que tu consegue fazer... É porque é ruim mesmo, É porque né? é ruim. É ruim mesmo, Assim, exatamente. não tô dizendo que seja por maldade, que tentou... Mas por ruindade. O que mais me assusta é que tem gente que não está sabendo de regra para resolver na hora. Parece que eles estão pegando o livro de regras na hora ali no VAR. Porque eles falaram, essa bola ele não alcançaria. Pelo amor de Deus, gente, a bola está em jogo.
Existe falta fora do lance. Sim. E outra ali nem é tão fora do lance, porque se vocês forem ver a sequência, a bola vai exatamente para onde estaria o cara que caiu. Acho que a bola foi pra frente. Tá, mas poderia ir. Não, se ele não cai, ele tá em jogo, né? Ele tá no lance, né? Sim, Mas eu achei que não teve força pra derrubar. Eu acho que o jogador do Palmeiras, ele foi esperto. Ele deixou o corpo... Não, ele se abaixa, né? Ele se abaixa. Depois essa palhaçada, esse circo do futebol, é tão fácil de acabar, gente. Tão fácil. A Copa do Mundo já deveria implantar isso. Que é o seguinte, lance em revisão. O juiz vai lá onde começam as emoções, no meio do campo, e ninguém entra no círculo central. Ninguém entra. Você entrou no círculo central, é amarelo. E ninguém vai entrar. Acho E que aí o seria árbitro bom. vai conseguir, não vai precisar ficar gritando, não vai precisar, sabe? Ninguém vai Mas ficar eu acho que gritando em volta. Pode tem gritar, árbitro, pode mas tem árbitro tão gritar, fraco, não sei. Feijó, que quer isso. Ele quer isso pra chamar atenção, pra... Virar o holofote. É, Não, exatamente. mas daí é regra. Não, eu O árbitro sei, vai lá, não mas eu vem digo, gritando. mas tem árbitros que gostam de ter essa forma, né, de se decidir um lance e tal, porque quer E os detalhe, holofotes, o jogo né? não vai- São fracos mesmo, O né? jogo não vai parar 6, 7 minutos. Vai parar 2, 3 minutos só. Como é na Europa. Na Inglaterra é 1 minuto. 1 minuto se resolve, né? Decidiu e acabou, Decidiu, né? acabou. Mas aí Segue o tá, lance, né? o que eu percebi é o seguinte: o VAR tinha dado razão para ele, o árbitro estava firme na decisão dele, e foi a pressão do Murilo, do Palmeiras, que fez ele revisar algo que tanto o VAR quanto o juiz já tinham Tem decidido. razão, tanto é que ele diz assim, ó, tá bom, eu vou lá olhar. Exatamente. Pô, um árbitro não pode Não, dizer não isso aí. pode. Dá satisfação tá pra jogador. Bom, eu vou lá olhar, pronto. Não, porque tá bom, eu vou E lá aí, olhar. e a partir do Tipo, momento... jogador- A regra não é essa, Essa é a né? minha esposa, a Janete, vai lavar a louça, tá bom, eu vou lavar a louça. Não, Mas é verdade. Hoje o Feijó tá se complicando nas falas. e eu penso Mas assim, essa é verdadeira. a partir do momento que você aceita a pressão para ir ver VAR, tu já vai desconfiando da tua decisão. Não, Tu aí começa Não existe, né? Não será existe. que eu não tô errando aqui? O cara tá tão confiante que foi falta, ele acaba indo com a cabeça Eu defendo os árbitros, vocês já sabem disso, ao ponto de que se acontecesse isso aqui ontem, dele ir pro meio e ninguém poder entrar no círculo, seria uma outra situação, se gritaria menos, se decidiria melhor. E outra situação que aconteceu essa semana, comparando, amistoso Brasil e Panamá. O juiz deu 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Porque é para compensar, é para dar. O juiz alemão. Jogo Grêmio e Corinthians. Não é que iria resolver, não iria resolver mais o placar. Estava 3-1. Poderia ser 4. Que foi a expulsão. Não é. Agora falando sério, a expulsão do goleiro do Grêmio. Sim. Eu contei, parou 7 minutos. 7 minutos. A expulsão do goleiro do Grêmio parou 7. É muita coisa, gente. De um lance Ninguém se que machucou. Ninguém se machucou. 7 minutos. E me diz uma Não, coisa. só um pouquinho. Quanto que foi de acréscimo? 6. Então ele não contou nem a paralisação de um lance só. Teve as substituições. Teve mais gol. Eu vou te contar uma coisa. Então ali, ó, que se esperava. Não era pro Grêmio empatar, eu tô falando de. Sim. Que se esperava ali 7 de paralisação, no mínimo 10 de acréscimo. Não. E que nós vamos ver na Copa. Mas eu vou te Muito. contar. Se na Copa tiver menos do que isso, já vai ter 8, 10, Então eu tranquilamente. não entendo a percepção da arbitragem na hora. Mas eu vou te contar uma coisa que eu já vi tanto no futebol amador quanto no futebol profissional. Na época eu trabalhei com Concórdia, de um time estar perdendo e ele percebe que já não tem mais reação e ele fala pro juiz assim, ó, já deu. Não tem mais, a gente não vai resolver agora. A gente não conseguiu resolver até agora, tá com 1 a menos. Mas a regra não é essa, mas né? aí- mas Tem tem que juiz obedecer que a vai, regra, quer né? saber? Sim. Mas eu não Ninguém acredito, mais complica. eu não acredito nisso, porque um saldo de gol pode resolver uma queda ou não. Mas tem jogador. O Grêmio, por exemplo, naquele momento do jogo, o Grêmio praticamente estava entregue. Tu pegar o final do jogo, o Grêmio já não tá Tudo mais... bem, Luiz, vamos dizer que é isso, mas aí o torcedor pagou R$300 Exato. e vai assistir 10 minutos a menos. Sim. Só que o torcedor é panaca, Sim. que já... Não, aceita, tá O tudo torcedor certo. vai pro estádio assistir aquilo ali que se vê. Não vai mais pro estádio assistir futebol. Vai pro estádio pedir camiseta. Sim. Vai pro estádio... Tirar foto. Vou fazer só um complemento de duas Bonita a unha, situações. Fernandinha. Obrigada. De duas situações. Agora que tu falou de torcedor. Nesse jogo, inclusive, teve parte da torcida do Grêmio que gritou junto com a torcida do Corinthians pra vaiar ou pra gritar olé em cima do próprio time. Não entra em critérios de amor de torcedor, mas teve isso.
né? A circunstância. E o que tu falou, foram 7 minutos da expulsão do goleiro. Pra ti era expulsão ou não era? Não é uma coisa simples? A decisão já podia ter sido tomada na hora. Não é algo que pode ser assim, ó, decidiu Não e precisava acabou? tudo aquilo, né? Sim. Mas ali foi toda uma questão da troca do goleiro e não sei o que, enfim, então é tudo muito demorado, porque Não precisa tudo isso, é uma né? mistura de malandragem com E com até o que o mesmo- Williams falou, porque não vão mais nos complicar, e ninguém olha pra torcida e vê, poxa vida, o cara tá perdendo alguns avos do dinheiro sai dele lá- de tempo que nós não vamos lá de jogar livramento. bola. Eu saí lá de livramento Mesmo pra que viver for esse jogo. para tomar o 4-1, ou mesmo que for para fazer o 3-2, é espetáculo a menos em relação ao que a pessoa tá pagando. Sim. Só que você vai pro estádio pra... Não sei, tem gente que leva bebê pro estádio. Que a mulher manda o cara ir, sai com o bebê. Leva o bebê pra algum lugar que eu quero ficar em casa. Não é pra ver o jogo, não pode. Agora eu vou falar uma frase aqui e vou sair, porque tá na hora do intervalo. Qual a frase? E a enxaqueca do cidadão tem muito a ver da notícia que eu dei pra ele hoje. O Internacional oficialmente protocolou a busca do reconhecimento do título de 2005. Só calmem aí. Não é tirar do Corinthians. Não é nada contra o Corinthians. O Inter quer um reconhecimento paralelo. O Inter, inclusive, fez um protocolo, não aceita que o Corinthians perca o título. O Inter não aceita. O Inter abre mão do reconhecimento se o Corinthians perder o título. Mas, e eu achei isso simpático. Posso só complementar um detalhezinho? Mas se puderes fazer isso sem ser corintiano, eu gostaria. E agora eu tô falando sério. Cara, se é pra tirar o título, leva. Toma. Não, mas não tô falando, não é contra a corintiana. Ou pelo contrário, se coloca no outro lugar se fosse Corinthians indo mas atrás por isso do, que eu digo, indo é por atrás. mérito... É um gremista falando. É um Mas é que gremista, assim, aqui é um gremista falando. Temos pontos, então, que esclarecem que o Inter merecia. Tem o ponto do Tinga, tem o ponto dos jogos que interferiram anteriormente. Ok, então comprovou isso. Pega o título Mas e não acaba. comprovou, essa é a questão. Mas tá tentando. Mas aí que Mas tá. aí, gente, Eu vou- sério, assim, a gente não precisa, sabe? Vou repetir o que eu já falei. precisa. Agora assim, ó, bem sincero. Se achar na fosse justiça, você é advogado e busca isso todo dia. Se achar na justiça nas entrelinhas um sim, por que não? Se for na justiça comum, o Inter pode até perder pontos do próprio Campeonato Brasileiro, porque pela regra do Campeonato Brasileiro, tu não pode ir para a justiça comum em situações de campeonato. Só o STJD pode julgar situações do campeonato. Ponto 2. Depois de 21 anos, o Inter desenterrar os mortos só para ter uma cortina de fumaça para a posição que o Inter se encontra no Brasileirão, eu acho patético. Mas Terceiro isso, lugar. mas isso é o teu pensamento. Mas não é a que primeira cortina vez. de fumaça para. Todo ano. Para o clube internacional, e aqui tá falando um gremista, porque eu me coloco no lugar. E se você fosse corintiano, Eu não queria. na situação. Hã? Eu queria. duvido muito. Eu Tu me não desculpa, queria. cara. Eu não Tu queria. me desculpa. Eu juro pra ti que eu não faria esse papelão. Eu já tenho vergonha do meu time quando o meu time perde um jogo que o adversário atropelou o meu time e os caras tomou 3, tomou 4 e o meu time disser que aquele lateral revertido no começo do jogo foi que decidiu o jogo. Pra mim isso é uma vergonha. Isso no jogo que tá acontecendo. Concordo, só que Então isso é imagina muito depois mais de óbvio. 21 anos o Inter quer disputar um campeonato que já foi decidido lá Não atrás. é depois de 21 anos, E- isso se arrasta E há o 21 Inter- anos, é diferente, não William. se arrasta, já foi decidido. E várias vezes que o Inter tentou protocolar esse pedido, as várias vezes Veio ele um perdeu. documentário nesse meio tempo, recentemente, que deixou muito mais claro que não era para ter sido aquilo. Não, já faz 20 anos que o Inter 21 anos tentando resolver uma situação que já foi resolvida. Mas o Inter vai acabar acontecendo aquilo que, desculpa o pessoal aqui do Sul, Rio-São Paulo vê o Inter como um time chorão, um time que não aceita perder, não aceita que o adversário pode ser melhor. Então o que acontece? Naquele campeonato houve uma série de situações que já foram, até um momento a gente pode voltar a esse assunto, mas que não dão razão para o Inter. O único momento que o Inter teve, que eu acho justo, foi o pênalti do Tinga. Só que é o seguinte, em todos os campeonatos há erros de arbitragem, da mesma forma que naquele campeonato houve erros de arbitragem a favor do Inter também. Então assim, a gente só enxerga o que a gente quer enxergar. O Inter só vai ver o lado positivo para ele, não vai fingir que não viu erros a favor também. Como acontece com a maioria das torcidas.
Eu acho que assim, quando o Inter tava bem, 2020, 2021, o Inter foi quase campeão brasileiro. O Inter não falou de 2005. Mas é que você acredita que ele não Você vai levar, continua né? Ele não vai levar, é isso? Eu acho que assim, ó, o papel já é patético. Tá, e eu acho que não vai ganhar. Não vai levar. Agora, se Pra levar. mim, eu daria. Só que Eu assim, entregaria a taça de só uma vez. detalhe. Se levar, não vai ser com revólver na cabeça do julgador. Alguém vai analisar que sim, eles têm razão. Só que aí pode ter até Ninguém vai questão lá política. Mas Porque como o Palmeiras também conseguiu campeonatos brasileiros, reconhecido a Copa Roberto, não sei o que lá, que teve na década de 60, conseguiu, por politicagem na CBF, conseguiu alguns títulos que não eram Brasileirão. O Brasileirão era a partir de 71, o Palmeiras tem títulos de 68, tem 2 títulos no mesmo ano. Eu juro pra ti, o meu time é campeão naquele ano. Depois eu não vou brigar por coisa que já passou. 20 anos depois, então. E assim, quando o Inter tá bem, ninguém fala. William. Mas aproveitar Sim. as coisas da Megazã lindas e maravilhosas aqui, mas eu ia dizer exatamente sobre isso. Se eu sou alguém do Corinthians com essa encheção de saco que tá o tempo inteiro, o Inter não é capaz de ganhar um campeonato, faz uma sentinela de Desde tempo. 79 o Inter Eu não tem pego isso aqui e brasileiro, digo, Tó, segura para o dia que vocês Mas ganharem etapa de uma não é contra o competência. Corinthians, Andresa. Eu sei, Feijão, Não mas é é, que tá mano. um saco isso já. Mas tá um saco, tá um saco pra você como torcedora do Corinthians. Se o Inter tivesse Não tá disputado um o título, saco pro Remo, pro São Paulo, pro... Sim, mas é que daí acaba. Tipo, tu pega alguém de lá e diz, então, Tó, é de vocês. Deu, acabou, é de vocês. Pronto, vocês querem, é de vocês. Parem de chorar, tá aqui o título. Não, mas então. não é assim, vocês querem de vocês. Daí eu acho que se for assim, não. Mas é que tá, tem as provas. Aí, viu, vocês têm direito e se vocês conquistarem, a gente vai É aceitar. que, pra mim, É isso? repartir título não existe. Não existe. Tu tá brigando que, por regra, o teu time foi prejudicado, tem as gravações de arbitragem, tem o escambau ali. Então, beleza, essa é a prova. Pronto. Já Você acha demonstrou. que repartir um título não poderia fazer uma justiça? Mas claro não que na não. tira Inter e Corinthians, qualquer outro. Não, título dividido é ridículo. É de um, é de outro. Acabou. E eu prefiro perder o título. Fora isso, tá lá o árbitro dizendo que inclusive, roubou. deixa eu jogar. Tá lá o árbitro Mas por isso que eu digo, eu Deixa eu prefiro jogar uma entregar pimenta. o título e acabou. Deixa eu jogar uma pimenta, então. Só sou flamenguista, 87 é do esporte, tá? Não tem nada de dividir com o Flamengo. 87 é o título do esporte. E o Flamengo acha que é dele. Só que o Flamengo não quis participar do campeonato. Quando o campeonato estava rolando, o Flamengo juntou os outros times grandes e montou o campeonato dele. Me ajuda aí, Vanderlei. Não quero entrar nessa discussão. Não vale a pena. Com essa, a gente vai tomar uma aguinha. Não vale a pena. E volta já. É uma discussão que eu não. Eu conheço um lugar onde sonhos se tornam realidade. Esse é o seu Pedro. Investiu e aumentou a chacrinha. E a dona Ana, que faz o melhor bolo da região, poupou e abriu o próprio café. E a Renata teve o apoio que precisava e conquistou a tão esperada formatura. Tá bonita na foto, hein? Depois de realizar um sonho, sempre vem o próximo. E a campanha Cooperar é Ganhar te dá a chance de conquistar ainda mais. Investindo na Cressol, você gera números da sorte e concorre a 12 milhões em prêmios. O que você tá esperando? Bora realizar! Quanto mais a gente investe, mais tem chances de ganhar. São 3 prêmios finais e 1 milhão pra aproveitar. Você vai mudar de vida, pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. E a gente se vê amanhã novamente aqui na TV Concórdia. Boa! Nossa, gente, que fome. Eu acho que eu vou pedir um Koba. Mas antes do meu lanche chegar, vamos falar do Koba Café? No Koba Café você encontra opções para toda a família. O clássico tradicional, bacon, calabresa, clássico duplo, além de combos com diversas opções para matar a sua fome. E esse comercial foi tão rápido que deu tempo do meu lanche chegar antes mesmo dele terminar. Koba Café, restaurante, pizzaria e lanchonete em Concórdia.
Em Concórdia, conte com a experiência da Master Contabilidade para impulsionar o seu negócio. Oferecemos soluções completas em contabilidade, fiscal, pessoal e societária, adaptadas às suas necessidades. Com tecnologia de ponta e atendimento personalizado, garantimos eficiência e confiança nos serviços prestados. Desde 2015, construindo parcerias sólidas e duradouras com nossos clientes. Master Contabilidade, mais que números. Soluções para o seu sucesso. Você sabia que a Munareto Eletrificações é referência no setor elétrico há mais de 25 anos? Atuamos fortemente no agronegócio. Fabricamos nossas próprias subestações. Cuidamos dos nossos colaboradores. Seguimos as mais rígidas normas de segurança e treinamento. Somos completos. Na Munareto Eletrificações, você tem o parceiro ideal para os seus projetos. Voltamos então agora para encerramento. Sem mais fagulhas. Já tá todo mundo. Já fizemos as pazes. Não foi fácil o intervalo. O intervalo foi pesado, foi pesado. Já foi feito as pazes, então tá tudo certo. Vamos para as considerações finais. Eu acho, Wander, tu tem alguma coisa para falar do Padel também? Sim. Então já agradecer pela participação de hoje, mais uma vez, sempre muito interessante. E eu quero só comentar aqui, claro, a gente fala mais sobre futebol e alguns outros esportes, mas eu só quero fazer um parênteses, então, que nós teremos um campeonato bem interessante, bem legal de pádel agora nos próximos dias, que vai ser no final de semana que vem, antes do próximo debate, né, dias 12, 13 e 14, é um torneio misto de pádel, né, lá na Sport Vida, que é ali junto com a Viva Vida Academia, enfim. São diversas categorias, eu tava vendo hoje, já tem, ainda tá com inscrição aberta, mas tem 70 duplas inscritas, é um campeonato bem interessante, categorias A, B, C, D, iniciantes, e todos mistos, né, e ainda novos, né, menores, né, sub-12, sub-14, algo nesse sentido. E é bem interessante que é bem integrativo, né, muitos casais jogando, principalmente as categorias iniciantes, né, D, C. Nas categorias B e A já é um pouco mais pegado. E também é interessante porque nós vamos ter jogadores aqui de nível, por exemplo, o menino vai vir de Erechim, e não é só duplas de Concórdia. Vem alguns jogadores de Erechim, de Camboriú, já tem dupla confirmada. E aí no sub-14 vem um menino que vai jogar na mista A, que ele é da seleção brasileira, da idade dele, né? Mas a seleção brasileira tá treinando, treinou há poucos dias agora em Curitiba com a seleção, e outros bem ranqueados. Por exemplo, eu vou jogar a mista A, que não é muito o meu nível, mas vou jogar a mista A, e a minha parceira é a número 3 do Brasil na categoria dela, a de Erechim. Então aí vamos ter ainda o Paulão e a Cleo. Divulgaremos o resultado. Depende, eu vou trazer dependendo. Se for o caso, trago até o troféu. A gente vai assistir pra depois. Mas é interessante. Porque Concórdia vai transmitir ao vivo. Mas e aí vamos ter o Paulão e a Cleo, por exemplo, que são os grandes precursores do paddle aqui, e assim, grandes duplas, algumas ainda vão se inscrever. Mas é legal que vai ter, como eu falei, a categoria mista A, mista B ali é bem pegada e tal. E depois é mais os casais que jogam. Então tem esses dois lados. E o campeonato fazendo aqui também uma divulgação que é legal quem patrocina esses torneios. Sim. O campeonato vai ser patrocinado pelo Instituto do Cálculo Renal de Chapecó, que na verdade é de um médico daqui que atuava aqui em Concórdia, o Dr. Vitor Fernandes, creio que vocês conheçam, que inclusive no torneio do ano passado, ele joga paddle também, ganhei dele na semifinal, depois fomos campeões, né? Então, Dr. Victor, um abraço. Mas enfim, vai ter muitas duplas bacanas, né? Mandar um abraço para minhas companheiras, para Ilene lá de Erechim, que eu comentei, a número 3 do Brasil, e vai jogar comigo esse torneio, então assim, vou jogar escorado, né? Vou estar bem ali. Mas enfim, muitas duplas boas, e vai estar bem movimentado, já tem 70 duplas inscritas, então bastante gente. Vai ter mais algumas, então bem interessante, dias 12, 13 e 14 agora da semana que vem. Perfeito, para quem quiser assistir, é aberto ao público. Aberto ao público, não tem ingresso, vai ser bem, não tem cobrança, né, obviamente, de ingresso, então para quem quer ver um esporte diferente, legal, bacana, bem integrativo, vai ser legal, pode participar. Perfeito. Obrigada, Vanderlei. Williams? Deixa eu fazer o meu primeiro, porque o Williams tem uns assuntos mais importantes que os meus, pode ser? Então vai com os teus. Antes eu quero dizer e deixar claro que essa senhora aqui, ela pegou a bola
com o intuito de jogar em mim. Ainda não acabou as rusgas. Segurou. Só quem tá aqui que sabe da coisa. Então vamos lá, brasileiro da Série B. O brasileiro da Série B tem 11 rodadas, tá? O Sport 22 pontos, o Vila 22 estariam na Série A. Disputariam um quadrangular São Bernardo 21, Náutico 19, Fortaleza 18 e Goiás 17. O Criciúma está na 8ª colocação com 17. O Juventude está na 10ª colocação com 16. Olha o Juventude como tá mal. E o Avaí está na 16ª com 10. Perdão, fiquei tomando uma água. Fique à vontade. Inclusive, o Avaí perdeu em casa pro Criciúma na última rodada, né? Que fez com que o Criciúma... não foi bom. Não. No futebol, Difícil, não. né? Eu acho que vai dar aqui para rapidamente falar aqui, que na verdade tô com um problema de saúde, mas vamos lá. E eu tenho que suportar aqui para não tossir. O Z4, Botafogo de São Paulo com 9, Londrina com 8, Ponte Preta com 7, o América Mineiro com 3. A gente faz debate em cima de debate, rodada em cima de rodada. E o América Não sai. No Brasileiro da Série C, na 9ª rodada, o Inter de Limeira aplicou 2-1 no Ipiranga e o Ipiranga já é o 15º com 10 pontos. Nem caindo, né? Só que assim, ó, o que nos conforta que está 3 do 8º, tá bom? É isso. Segunda-feira que vem pega o Botafogo da Paraíba em casa, mas o Ipiranga, né, tá em queda. Sim. A ACF venceu no Maranhão, a primeira pela Liga. Venceu o Balsas e com o Artemio Artifon de técnico. Teve que o Artemio Artifon. É o que faltava, precisava o Artemio. Seus bundom, vão jogar seus bundom! Né? Não vai ter janta, seus bundom, se não jogar. E aí é o recado. Funcionou. É o recado. Não tô dizendo que ele falou isso, não falou, né? Mas Mas italianão, né? a forma que ele aplicou funcionou, isso é importante. Mas já tem técnico novo que estreia agora, quinta-feira, contra o América em Natal. E eu acho um pecado isso, gente. O time jogou foi para Maranhão, São Luís jogar com o Balsas. Volta, daí vai de novo. Pega por... aproveita aí. Mas tudo bem. Isso Quem é é um o assunto... novo técnico? Eu não lembro o nome. Infelizmente não. Eu não conhecia, inclusive. Eu ia pedir, não é alguém, talvez... Não é muito Se conhecido. puder, o Matheus aí abrir o sublinhado, faz favor, e colocar no busca lá, ACF, o técnico, vai aparecer o nome dele. O Matheus, ele é um querido, né? Ele dá o nosso suporte, não se vira nos 30. A ACF é penúltimo com 4, Balsas é último com 4 também, tá? São 7 de 15 rodadas, tá metade, então passam 12. E a ACF tá a 2 do 12º. Então é possível, né? Tudo é possível. Ainda dá pra chegar. E a última aqui, o interiorano, que tá o Vila, hein? No campo do Pinhal, o Vila passou das semifinais e tá na decisão da Série A. O Vila havia empatado em casa com o Pinhal em 2-2. Por que eu falo isso, Pinhal? O Pinhal tá jogando o Regional de Amadores. Inclusive, se classificou agora pra semifinal. Sim. Tá na semifinal do Regional de Amadores. Aí o Vila vai lá, empata em 1-1, leva pros pênaltis, ganha os pênaltis pelo placar de 4-3. O outro finalista sai sábado agora entre Poleto e Barra Bonita. Perfeito. Era isso? Agora é o tempo todo do... Não sei muito tempo, não. Eu só queria citar duas coisas que deram muito orgulho pro Brasil e muito orgulho pra nossa cidade. Uma delas é o João Fonseca, em Roland Garros, que conseguiu eliminar o maior campeão da história do tênis, o Novak Djokovic. Um fenômeno, o garoto, 19 anos, atropelou um mestre do tênis, já está buscando chegar às finais, e os times, os tenistas que estão competindo com ele ainda, nenhum foi campeão de Roland Garros, ou seja, esse ano vai ser um campeão inédito e quem sabe podemos repetir a história do Guga sendo campeão em Roland Garros. Quem diria, né? Num dos grandes... É contra um turco, se não me engano. Eu acho que é turco. Bom. Mesmo nível, desculpa a intromissão, mas é mais ou menos do mesmo nível, da mesma leva, um ano mais velho, não, poucos meses mais velho que o João Fonseca. 8, 10 meses de diferença de idade e 2 posições de diferença no ranking. Mas já se enfrentaram. Sim. E João Fonseca ganhou. E num outro confronto que eles teriam, ele se machucou e não teve o jogo. Então, o João Fonseca ganhou, né? Em tese, os dois. Mas um jogando, né? Mas tem tudo pra ser um jogão. A garra do João Fonseca é de brilhar os olhos e, quem sabe, fazer o tênis voltar à vitrine do esporte brasileiro. E outro, que aí é orgulho da nossa cidade, aí o garoto
garoto agora já é adulto, né? Mas o Pedro Bianchini, que foi campeão da Libertadores por Carlos Barbosa, sendo um monstro na final, inclusive pegando o pênalti decisivo. Então, parabéns pro Pedro, que foi nosso goleiro estagiário na época da prefeitura ali, ele foi estagiário e era nosso goleiro no campeonato da prefeitura. Hoje tá ali ganhando Libertadores pelo time Goleiraço. na CBF. Exato. E, Maior campeão da Libertadores. Um fenômeno, o garoto joga muita bola, um dos melhores goleiros do Brasil, com certeza. Merece toda... Pra família, parabéns pro garoto, e parabéns humilde, também. Né? Super. Eu já desliguei meu microfone, mas eu vou... Humilde. Aliás, se você comparar o salão e o campo, no salão o pessoal é muito mais humilde, né? Sim. Muito mais humilde. Então, parabéns pra eles. Um abraço, não sei se a Andressa quer mandar um abraço pro nosso colega. Fique à vontade. Então, vamos dar um abraço também pro Marlon Finger, que é corintiano, foi com os amigos gremistas para Porto Alegre assistir o jogo e terminou ele feliz e os amigos gremistas tristes. Então, um abraço também pro Marlon e por hoje é só. Vamos comer bolo agora! Só repassar a pergunta que eu te fiz, o Matheus acha tudo. É o Sandro de Oliveira Couveiro. É o novo técnico da CBF. Isso aí, isso mesmo. Boa sorte pra ele. Boa sorte. A gente deseja muito boa sorte para que tenhamos ótimos resultados com a CF, para a gente possa comemorar também, né? Desse jeito. Gente, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que nos assiste, que vai nos assistir depois de forma gravada. Que nos assistam dia 15, novamente às 7 horas, 7h10. 4 dias de Copa já. Eu ia dizer, já vai ter estreia da Seleção Brasileira no dia 13. Copa vai estar fervendo já. Fervendo, vai ser um dia que vai ter muito assunto de seleção e também um pouquinho mais de Copa do Brasil, talvez alguma coisa que a gente passe por aí. Seria isso, muito obrigada a todos e até o próximo programa. Tchau! O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. E a gente se vê amanhã novamente aqui na TV Concórdia. Boa! Nossa, gente, que fome. Eu acho que eu vou pedir um Koba. Mas antes do meu lanche chegar, vamos falar do Koba Café? No Koba Café você encontra opções para toda a família. O clássico tradicional, bacon, calabresa, clássico duplo, além de combos com diversas opções para matar a sua fome. E esse comercial foi tão rápido que deu tempo do meu lanche chegar antes mesmo dele terminar. Koba Café, restaurante, pizzaria e lanchonete em Concórdia.